testemunhas e familiares das vítimas, a restrição de deixar a capital sem autorização judicial e afastamento do policiamento ostensivo, sendo deslocados aí para funções administrativas. E a magistrada atendeu a esse pedido da defesa para que não fosse imposta a necessidade de monitoramento eletrônico, alegando que não existem indícios de risco de fuga desses policiais e dizendo também que a medida deve ser aplicada apenas em casos de efetiva necessidade, além de considerar um custo para o Estado a instalação dessa medida cautelar de monitoramento eletrônico. Abre aspas para um trecho da decisão, Caio, em que a magistrada afirma: entendo assim, não é pelo fato de os acusados serem policiais, porque a lei não faz distinção do sujeito passivo da tornozeleira eletrônica. Ela pode ser aplicada em qualquer pessoa, desde que haja fundada razão para isso. O motivo de não ter sido determinada cautelar de monitoração eletrônica é que só é devido quando há necessidade de fiscalização do cumprimento de algumas medidas cautelares, a exemplo de recolhimento noturno. Contudo, não for aplicada aos acusados nenhuma medida cautelar que ensejasse a necessidade de monitorar seus passos, escreveu a juíza ao justificar a sua decisão. Já em relação a Alex William de Lira, também investigado nesse caso, a justiça manteve a prisão preventiva porque a gente lembra que ele está fora do país, o que, segundo a juíza, prejudica a instrução do processo e a coleta de provas. Então, essa decisão atendeu e beneficiou os policiais investigados Micaelson Ferreira Maciel, Edivaldo Monteval Alves Marques, Wellison Luiz de Paula, Marcos Alberto de Sá Monteiro e Koboski Imperiano Pontes, mas não atendeu aí a defesa de Alex William de Lira, que não está aqui no Brasil. A gente lembra que esse crime aconteceu em 15 de fevereiro, no fim da noite ali, nas imediações da ponte de acesso a Mituaçu, quando essas vítimas foram mortas em tese num confronto com a polícia. E a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa decisão. O advogado desses policiais, inclusive, já está no batalhão onde eles se encontram presos, aguardando a soltura desses policiais. Caio, sem o monitoramento eletrônico. Obrigado, Felipe, pelas informações. Agora são 9 horas e 17 minutos. Trago agora uma informação que vai mexer com a vida de muita gente. É de interesse de muitas pessoas, isso que vamos trazer agora, porque a reforma tributária vai trazer mudanças muito significativas para o setor de aluguel já a partir agora de 2026. Essas novas regras devem impactar tanto quem aluga como quem mora em casas alugadas. Guilherme Bezerra está aqui para trazer esses detalhes para a gente. Guilherme, bom dia. Mais uma vez, bom dia para você, Caio, bom dia para o ouvinte da Rádio CBN. Trazendo para vocês agora mais uma atualização da reforma tributária, que vai impactar realmente vários setores da vida do brasileiro, e a gente pega esse recorte agora de quem mora de aluguel. Aumentar o valor do aluguel não é novidade para quem mora em João Pessoa. Isso tem sido uma realidade nos últimos anos. A gente tem visto preços de aluguel subindo aqui na capital. Isso tem obviamente a ver com o momento que João Pessoa vive e com o desenvolvimento de vários bairros aqui da cidade. Mas essa mudança tem a ver com a reforma tributária. Por quê? Existe uma estimativa de que mais de 8 milhões de contratos de aluguel não são passados para a Receita. Ou seja, a Receita não sabe os valores que estão sendo trocados entre as pessoas e que aqueles imóveis estão alugados. Só sabe que o proprietário ele tem o imóvel, mas não sabe o que ele faz com ele. E essa medida agora visa resolver isso para ter mais transparência e a Receita saber mais o que está acontecendo nos contratos de aluguel pelo país. Eu conversei com um advogado tributarista, o Eduardo Freide, e ele explicou como é que vai funcionar. Basicamente, cada imóvel vai ter um número de registro agora, ele chamou como se fosse uma espécie de CPF do imóvel, que vai ser mais fácil de rastrear quem mora e quem é o proprietário daquele imóvel. Hoje em dia, pelo sistema que nós temos, é difícil para a Receita Federal identificar que um contribuinte, por exemplo, aluga o imóvel, mas o inquilino não declara, e ele não declara aquela, digamos, como os chamados contratos de gaveta. Haverá, e a partir já do ano que vem, então já deve constar das informações do imposto de renda desse ano,
um cadastro imobiliário que vai valer para o país inteiro. Todos esses imóveis passarão a receber um número, uma espécie de um CPF, que seria o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, e esse cadastro, esse número, vai fazer um link entre o registro, né, o que está lá cadastrado no município, para as bases de dados da Receita Federal num programa chamado Sinter. Guilherme, tem um ouvinte nosso aqui, o Pedro Silva, perguntando se essa reforma também vai impactar a moradia. Perguntou se é só moradia ou se impacta também lojas que são alugadas, ou seja, comércio que aluga aquele espaço. Então, Caio, a próxima fala do Eduardo Frade vai poder esclarecer um pouco mais isso, porque essa medida da reforma tributária, ela não tem a intenção de aumentar os tributos, ela tem o intuito de reconhecer, porque no momento eles não sabem se você que é proprietário do imóvel está alugando ou não, tem um contrato vigente. Então, essa medida, ela não vai criar um tributo novo, ela só vai reconhecer que existe esse imóvel e a pessoa o proprietário vai ter que pagar o imposto se for necessário. E aí pode ser que ele vá repassar para o inquilino e, como a gente sabe historicamente, quando aumenta o imposto de alguma coisa, a pessoa repassa para o cliente que está consumindo aquele serviço. Então, nessa lógica, não faz diferença se é para moradia ou se é para comércio. Se você é dono de um imóvel e você não está declarando para a Receita, a partir de agora vai ter esse registro e automaticamente, se Caio, por exemplo, mora num imóvel meu, eu vou dizer que sou dono daquele imóvel com aquele número de registro, Caio vai dizer que mora naquele ambiente com aquele número de registro. Mesma coisa se Caio fosse dono de uma loja e colocasse que o endereço da loja era aquele número. A Receita vai perceber que tem dois dados cruzados ali. Tem duas pessoas que estão usando aquele mesmo número. Então, ou eles são da mesma família, ou eles têm algum acordo, ou, muito provavelmente, eles têm um contrato de aluguel que não estamos sabendo. Então, essa pessoa vai ser convocada, o dono do imóvel, para poder divulgar que contrato é esse, que valores são esses. E aí ele vai estar sujeito ao pagamento dos impostos devidos, mas não faz diferença se é aluguel para moradia ou para comércio. Vamos ouvir a segunda fala de Eduardo, que ele fala um pouco sobre as consequências de sonegar, de não compartilhar essa informação. O inquilino declara que mora num imóvel, ao declarar endereço vai ter que declarar esse cadastro do CID. Esse cadastro, ele vai ser cruzado os dados dentro desse Sinter e a Receita Federal vai identificar que aquele imóvel não é de propriedade daquela pessoa, daquele que declarou, daquele inquilino, é de propriedade de outro. E vai presumir que está havendo uma locação e que se o proprietário não declarou, essa informação vai cruzar e vai dizer, está havendo uma omissão de receita por base do proprietário. Na prática, o que é que acontece? Muito proprietário de imóvel tentava fazer esses contratos, digamos, ao revelio da Receita, sem informar que o inquilino ali residia, né? Então ele não informava essa Receita e essa Receita não era tributada pela falta de informação muitas das vezes. Logo, a Receita Federal irá presumir que houve uma omissão e isso pode até ter consequências, até mesmo criminais, porque isso pode vir até resultar um crime de sonegação, por exemplo. Pois é, a gente lembra que a gente está fazendo um resumo aqui. Todo o assunto de pauta de reforma tributária é muito complexo, a gente fala de vários impostos. O Eduardo, inclusive, me contou que faz parte dessas mudanças unificação de imposto. Então, você tem o ISS, que é um imposto municipal, você tem o ICMS, que é um imposto estadual. Eles não tinham muita influência antes nisso de aluguel ou não de imóvel. Agora vão passar a ter, porque existe uma unificação desses tributos. E claro que existem algumas regras também. É importante que se você tem mais de uma casa ou mais de um imóvel para aluguel, consultar com seu contador, porque vai ter as especificações para cada pessoa, até porque não vai ser uma taxação geral para qualquer pessoa. Se eu tenho um apartamento, eu alugo, eu vou ser super taxado. Vai ter algumas regras que o Eduardo vai falar agora, que vai inclusive pegar mais quem tem muitos imóveis e que tem uma troca financeira muito grande. A reforma tributária vai unificar IBS, CBS, não vai ter mais essa distinção ISS e ICMS, o IBS vai unificar o PIS e COFINS, e aí haverá necessidade de também se declarar e eventualmente recolher o tributo sobre esses casos, desde que o contribuinte seja contribuinte regular, que ofira pelo menos 240 mil anuais em termos de locação, ou tenha mais de 3 imóveis locados. Então, essa modificação também passa a ser substancial, porque a realidade de hoje, em termos de ISS, que é o Imposto Municipal, Imposto sobre Serviço,
e ICMS, que é o imposto estadual, que é imposto de circulação de mercadorias, serviços de transporte e telecomunicação, hoje a locação não está sujeita a nenhum dos dois. Mas com a reforma tributária já aprovada na Lei 214 e que o PLP 108 está sendo, inclusive, analisado hoje, essa alocação agora será sujeita à tributação, sim, do IBS e da CBS também. Você pode ver muitos impostos, muitas regras específicas, então a gente, como sempre, recomenda. Se você tem mais que 3 imóveis, tem uma transação financeira que passa de 200 mil, é importante consultar com o seu contador o que é que vai mudar, como é que vai ser o cenário. São tantos pontos, Caio, eu só queria destacar um rapidamente, que inclusive rende até outra matéria pela complexidade, que é em relação àqueles aluguéis por temporada, inclusive com aplicativos como o Airbnb agora, sim, que fazem esse tipo de serviço. Você tem o seu imóvel, você coloca lá no Airbnb para um mês. Agora vai ter mais regras em relação a isso. Inclusive, locações com menos de 90 dias vão agora ser tributadas como serviço de hotelaria. Então, a tributação muda. Quem coloca o imóvel no aplicativo, hoje em dia, tem um recolhimento de taxa em relação à operação, à transação em si, mas vai ter agora a taxação em relação ao serviço. E aí vai ser em relação equiparado ao serviço hotelareiro. Você vai pagar o imposto que você pagaria, hoteleiro, né? Isso. Hoteleiro, caso você fosse para um hotel, uma pousada. Essa é uma das mudanças que a gente rende assunto, a gente volta a falar sobre isso depois. Vamos voltar a falar sobre isso depois, porque tem muita gente que aluga ali, bota um quarto às vezes no Airbnb ou o apartamento inteiro. A gente vai tirar essas dúvidas então um pouquinho mais pra frente, mas já sabendo que vai pagar uma taxa. E aí é algo que, só para um comentário rápido, né? É muito imposto que a gente paga. É muito imposto. É na gasolina, é na comida, é imposto em compra, é imposto para alugar, é muito complicado. Tem até um ouvinte nosso aqui, o Zulu, dizendo: bom dia, mestre. Para arrecadar e tirar do povo, eles têm tecnologia até mais avançada do que a NASA. Agora, para repassar isso para o povo, a morosidade, a burocracia é da idade da pedra. Tá aqui o comentário do nosso ouvinte. Obrigado, tá, Guilherme, pelas suas informações. Valeu, Caio. Obrigado também ao Zulu Neves, participando aqui com a gente. São 9h26. A Polícia Federal fez agora pela manhã uma operação em Cruz do Espírito Santo contra crimes eleitorais cometidos durante as eleições municipais. A Operação Madeira de Lei cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Os alvos são investigados, os suspeitos, por crime de corrupção eleitoral. De acordo com a Polícia Federal, o material apreendido vai passar por análise e novas diligências vão ser feitas para aprofundar as investigações e identificar também os envolvidos. Corrupção eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral, é o seguinte: é o ato de oferecer, prometer, dar ou até receber vantagens indevidas como dinheiro, bens e favores em troca de votos. Inclusive, não precisa chegar a receber, só a promessa já caracteriza crime eleitoral e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. E a Polícia Civil prendeu preventivamente nessa manhã, no município de Araruna, aqui no Brejo, um homem suspeito de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O mandado de busca e apreensão foi feito no local. Com ele foram encontradas fotos de adolescentes que se automutilavam com incentivo de grupos online. Elas eram chamadas de escravas na internet. De acordo com o delegado João Ricardo, o grupo continha conversas sobre suicídio coletivo, massacre em escola, cenas de nudez, abuso sexual, uma coisa horrível. Por isso que a gente fala aqui que é importante que você acompanhe o que seu filho faz na internet, tá? A Polícia Civil prendeu um homem nessa manhã suspeito de crimes contra crianças e adolescentes. E daqui a pouco a gente traz a informação de 3 integrantes de um grupo criminoso que foram presos também hoje durante uma operação policial no litoral sul da Paraíba. Eles são investigados pelo assassinato de 2 policiais civis e de um jogador de futebol do estado de Sergipe. Daqui a pouco eu trago detalhes dessa operação nessa manhã. Agora são 9h29, tem uma novidade na área da saúde, porque a partir de agora, todo cidadão com CPF já vai ter cadastro automático no SUS. O novo cartão SUS passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número. A coordenadora do cartão SUS aqui em João Pessoa, Débora Cavalcante, explica como atualizar os dados cadastrais no aplicativo na palma da mão. A partir de agora, o CPF é o número-chave do Sistema Único de Saúde, isto é, o número do cartão do SUS. Por conta dessa mudança, que já estava prevista em lei, os usuários devem realizar a atualização do documento, através do aplicativo João Pessoa na palma da mão. O
processo é muito simples, intuitivo, devendo ter no celular o RG, CPF, comprovante de residência em seu nome ou nome do responsável. Caso o usuário tenha qualquer dificuldade dentro do aplicativo, ele não precisa se preocupar. Estaremos prontamente com a equipe na sede do Cartão SUS para realizar esse atendimento presencial de segunda a sexta, das 8 horas às 15 horas e excepcionalmente estaremos abertos aos sábados, das 8 às 12 horas, até que esse fluxo se normalize. Essa mudança tem como objetivo padronizar a identificação do cidadão nos serviços públicos e aumentar a segurança da informação. Tá aí informação para você também atualizar as suas informações no aplicativo na palma da mão. São 9 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho tem política. A gente vai falar como votaram os parlamentares paraibanos, os deputados federais paraibanos na PEC da blindagem, que foi aprovada assim como um tratoraço ontem em 2 sessões. PEC essa que blinda os parlamentares de ações judiciais, ou seja, apenas se os colegas deles aprovarem, eles vão ser investigados pela justiça. E aí, gente, só para já deixar claro que não é só crime relacionado à política, não. Ou um crime de corrupção, desvio de emenda, né? Não é só isso. É qualquer crime, tá? Querendo deixar claro. Então, assim, cometeu um homicídio, estupro, bateu na mulher, são ali os próprios parlamentares que vão decidir se isso é crime ou não. Então vamos falar sobre isso e explicar como é que votaram os paraibanos já, depois do intervalo. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Pelo menos 20 pessoas suspeitas de integrar uma organização acusada de crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro foram presas pela Polícia Federal. Entre os detidos está o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Márcio Trivelato Seabra Filho. Os agentes ainda procuram um suspeito. A investigação também pediu o afastamento de servidores públicos, o bloqueio de ativos no valor de R$1,5 bilhão e a suspensão das atividades das empresas envolvidas. Os alvos da operação fazem parte de um conglomerado formado por mais de 40 companhias. O presidente Donald Trump chegou ao Castelo de Windsor, na Inglaterra, onde se encontra com o rei Charles III e a família real. A comitiva americana deve discutir temas como comércio. Manifestantes se reuniram no momento da chegada do líder americano ao Reino Unido para o encontro com o primeiro-ministro Keir Starmer. Ao longo dos protestos foram exibidas fotos de Trump e do financista condenado por crimes sexuais, Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na prisão. 4 pessoas foram presas. A ministra do Comércio Exterior e Turismo do Peru deve fazer hoje uma reunião com autoridades locais e sindicatos em busca de uma solução para as manifestações em Machu Picchu. Moradores querem que uma nova empresa de transporte assuma o serviço de ônibus entre uma estação ferroviária e o sítio arqueológico, depois do fim da concessão de 30 anos. Na terça-feira, o governo peruano retirou mais de 1.600 turistas que estavam presos na região por causa dos atos. Cerca de 900 pessoas permanecem retidas. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Faceni. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Faceni, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83 99381 2476.
Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. CBN João Pessoa. 9h35. Política. Não tem como começar com outro assunto, né? A gente acordou hoje com essa notícia, para quem já não foi dormir ontem já sabendo, né? Para quem dormiu cedo, acordou com essa notícia de que a Câmara Federal aprovou em 2 turnos a PEC da blindagem. Foi um tratoraço, foi rápido, né? Uma PEC que João Paulo vai explicar, inclusive dizer como é que votaram os paraibanos. Se você ainda não sabe, a gente vai dizer aqui como votaram os paraibanos nessa PEC que blinda os parlamentares com relação à ação da justiça, né, João? Bom dia, João Paulo, bom dia, Felipe. Oi, Caio, mais uma vez, bom dia, Felipe, ouvintes. Bom Caio, dia. de todos os retrocessos, de todas as propostas, projetos ruins que foram aprovados recentemente no Congresso Nacional, esse talvez seja o pior deles nos últimos anos. Porque, de fato, você cria uma espécie de casta ou nova classe social no Brasil de intocáveis, composta por intocáveis, por pessoas, deputados e senadores que são eleitos a cada 4 anos em todo o país, mas que não estão ao alcance, a partir dessa proposta que foi aprovada ontem pela Câmara, não estão ao alcance do judiciário, da justiça, de responderem e serem responsabilizados em ações penais. Em resumo, é exatamente isso o que faz essa proposta de emenda constitucional aprovada ontem na Câmara Federal. É uma proposta que teve articulação muito forte de partidos do Centrão, como Republicanos, Progressistas, União Brasil e outros. Teve o apoio maciço de partidos da direita, como é o caso do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que todos votaram a favor, né? De todos os deputados do PL votaram a favor dessa proposta, que, como eu disse agora há pouco, enfraquece o combate à corrupção no Brasil, é um verdadeiro desastre, na verdade, para o combate à corrupção no Brasil, e uma proposta que também contou com o apoio de muitos deputados de partidos de esquerda, né? Como o PSB, como o PT também, salvo engano, 12 deputados do PT votaram também a favor, contra a orientação do partido, e votaram a favor dessa proposta ontem aprovada na Câmara. Além de impossibilitar que os deputados e senadores sejam alcançados em ações penais, porque a partir do que foi aprovado ontem, se passar no Senado, se for promulgada, evidentemente, a PEC estabelece que, para que os deputados sejam alvo de ações penais, se tornem réus junto ao Supremo Tribunal Federal, para que isso aconteça, os próprios deputados, os próprios senadores, o Congresso Nacional tem que autorizar esse início do processo, o que é algo absurdo, fere terrivelmente ali a separação dos poderes, por exemplo, né? E além de que, do ponto de vista moral, é uma indecência. Ora, se nós temos hoje no Brasil deputados e senadores que já pouquíssimas vezes são alcançados por ações penais, que muitas vezes demoram anos e anos tramitando nos tribunais superiores, junto ao Supremo Tribunal Federal especificamente, imagine só agora, se essa proposta avançar no Senado e for promulgada. De fato, nós teremos um grupo de pessoas no Brasil que serão imunes de qualquer tipo de questionamento ou de qualquer tipo de responsabilização. Isso diante de práticas como desvio de recurso público, peculato, organização criminosa, corrupção. Para citar um exemplo bastante prático,
são essa questão das emendas parlamentares. Nós temos hoje em tramitação junto ao Supremo várias investigações, ainda em fase de inquérito policial algumas, e outras apurações feitas pela CGU e por outros órgãos de fiscalização, em tramitação hoje, que apontam para desvios de recursos públicos de emendas parlamentares e desvios milionários e desvios grotescos, muitas vezes, a partir da destinação desses recursos, desses milhões que são destinados por emendas parlamentares no Brasil inteiro. E essas investigações, essas apurações, se a PEC for aprovada e promulgada pelo Congresso, elas paralisarão. Por que irão paralisar? Porque para que, após a finalização do inquérito policial, por exemplo, né, após a finalização da investigação, para que essa investigação seja transformada em ação penal proposta pela Procuradoria-Geral da República, para o Supremo receber, ele precisará da autorização do Congresso. E alguém, em sã consciência, duvida que os deputados e senadores irão barrar isso mais à frente, irão barrar essas ações que, porventura, possam surgir. Ninguém duvida disso. Até pelo histórico que nós temos no Congresso Nacional, de um extremo corporativismo, de uma extrema autoproteção sempre e autodefesa em situações como essa. Então, na prática, é um desastre do ponto de vista do combate à corrupção e também uma indecência mesmo do ponto de vista moral, estendendo inclusive esses benefícios, esses privilégios para os presidentes, para os dirigentes partidários. É um outro absurdo gigantesco. Porque os presidentes dos partidos com representação no Congresso, eles não foram eleitos. Então, muitas vezes, né? Em alguns casos coincidem com deputados e com senadores. Mas em outros, presidente não é o povo. Mas em outros, são pessoas comuns, sem foro privilegiado. E essa PEC aprovada ontem na Câmara, ela estende o foro privilegiado, que era dos deputados e senadores, para dirigentes partidários. Ora, já não basta que nós tivemos recentemente o perdão de dívidas, de multas, de irregularidades aplicadas aos partidos políticos no Brasil. Bilhões de recursos foram perdoados em multas e outros débitos. Agora, mais uma vez, o Congresso faz isso. E um outro ponto. Esses benefícios, com toda certeza, se promulgados, né, serão estendidos para as assembleias legislativas de todos os estados. Ou alguém duvida disso? Aqui na Paraíba, inclusive, já tivemos um caso recente, não tão distante, na Operação Calvário, onde uma deputada estadual foi presa em cumprimento a uma determinação judicial de um desembargador e depois a Assembleia Legislativa revogou essa prisão. Hoje já há essa possibilidade das casas legislativas revogarem essas prisões, avaliarem essas prisões. A partir do que foi aprovado ontem na PEC, certamente as assembleias passarão também a fazer esse pente fino, a barrarem ações penais propostas pelo Ministério Público junto aos tribunais de justiça dos estados. O que é, mais uma vez, terrível, absurdo, incabível, né? E aí você me pergunta como é que se posicionaram os deputados federais aqui da Paraíba, os 12 deputados. Vou responder. Dos 12, 10 foram favoráveis a essa PEC que foi aprovada ontem na Câmara. Apenas dois deputados aqui da Paraíba foram contrários. O deputado Luiz Couto, do PT, e o deputado Rui Carneiro, do Podemos. Os demais, Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, Cabo Gilberto, do PL, Hugo Mota, do Republicanos, Murilo Galdino, do Republicanos, Wilson Santiago, do Republicanos, Wellington Roberto, do PL, Gervásio Maia, do PSB, Romero Rodrigues, do Podemos, Damião Feliciano, do União Brasil e Mércio Luciano, do Progressistas, votaram de forma favorável, Laerte e Felipe, a essa proposta terrível, um retrocesso terrível, talvez o maior que nós já vivenciamos nos últimos anos aqui no Congresso Nacional, e olha que nos últimos tempos temos assistido dezenas de projetos muito ruins, mas esse consegue ser muito pior do que o que já vinha sendo aprovado. Pois é, eu já dei minha opinião lá no início do programa, né? O João Paulo deu a dele agora. Eu queria ler a opinião do ouvinte para que a gente possa debater, porque isso também acaba sendo uma dúvida dos ouvintes. O Pedro Silva fala o seguinte: Caio, eu concordo com você, mas também não aceito que qualquer pessoa, vá direto para o Supremo, aonde se for condenado não tem para onde recorrer. Vemos vários crimes brutais onde as pessoas recorrem até as últimas instâncias. O político que cai no Supremo venha fazer um conchavo com o ministro que pegou o caso e nunca seja julgado. Essa é a opinião dele.
nesse caso, no próprio Supremo há como recorrer, é importante falar isso, e há ampla defesa, né? É um julgamento como qualquer outro. Agora, o parlamentar, ele tem a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque se ele for também para a primeira instância, também são casos, muitas vezes que são casos de corrupção, casos, né, grandes, eles têm o foro privilegiado. Né? Isso, veja só, essa questão do foro privilegiado é importante o nosso ouvinte tocar nessa temática. Eu, particularmente, não sou favorável ao foro privilegiado. Concordo com o nosso ouvinte que acho que isso tem dificultado, inclusive, o combate à corrupção muitas vezes, tem dificultado o avanço e a responsabilização de políticos no Brasil. Por quê? Porque na teoria, o foro privilegiado ele deveria servir para acelerar o julgamento dos processos. Porque o cidadão que tem foro, né, no caso de um deputado federal, por exemplo, o processo dele não passaria todo o trâmite, de primeiro, segundo grau e depois para os tribunais superiores. Então, isso aceleraria o andamento dos processos. Isso na teoria. Na prática, no Brasil, acontece o inverso. Né? E até eu li um material da Folha de São Paulo recentemente com levantamento sobre os processos em tramitação no Supremo que mostram exatamente isso. Você termina sendo beneficiado com o foro privilegiado, porque o processo demora tanto para tramitar no Supremo Tribunal Federal, vários anos, que faz com que seja vantajoso para a classe política, para os deputados e senadores, manterem o foro privilegiado. Ao contrário do que, em teoria, se pudesse imaginar. Porque se você não tivesse o foro, o processo contra o deputado federal, por exemplo, se iniciaria em primeira instância. E aí ele correria o risco de já sofrer uma condenação em primeira instância. E isso já desgastaria, evidentemente, a imagem dele e tudo mais. Então, a classe política, os deputados, preferem a existência do foro. Tanto é que nessa discussão aí no Congresso, chegou-se a cogitar a possibilidade de colocar um fim no foro privilegiado, justamente para beneficiar algumas pessoas, né, que estão sendo investigadas agora. Mas nesse caso especificamente, é bom abrir um parêntese, essa tentativa de tirar o foro era exclusivamente para anular o processo contra Bolsonaro. E aí houve essa discussão, mas depois, quando foi iniciado, os deputados recuaram, porque perceberam que a gente tem o benefício do foro, então a gente vai acabar com esse benefício e vai passar a responder ações penais. Só por causa de Bolsonaro. E vai passar a responder ações penais em primeiro grau, correndo o risco de ser responsabilizado por decisões que mais à frente cairiam, ou podem cair, evidentemente, mas já já provoca o desgaste. No Supremo, não. No Supremo, hoje, o que a gente vê, exatamente, são processos se prolongando por muitos anos sem julgamento. É o que a gente vê aqui na Paraíba também, junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Alguns processos envolvendo prefeitos e outras autoridades com foro privilegiado junto ao TJ, também se prolongando por muito tempo, sem desfecho. Então, para a classe política, o foro é um benefício, e não eu queria só pegar um gancho, João, do ouvinte, porque nesse ponto eu dou razão a ele, quando o ouvinte fala que há um risco da existência de conchavos na negociação desses processos. Primeiro que eu acho realmente que essa PEC é uma vergonha, porque amplia essa proteção aos parlamentares, mas existe uma discussão que é legítima e o ouvinte traz aí. Mas sempre vai haver condição de conchavos, né? A história de não conchavos com base na demora desses processos que acontecem lá no Supremo Tribunal Federal. Eu, por exemplo, acompanho alguns processos aqui que mais de 5 anos e não tem uma conclusão. Mas na primeira instância... Mas na primeira instância o poder político se impõe também, muito Felipe. Mais forte às vezes, né? É muito mais forte, isso é muito relativo. Eu acho que, no fim das contas, de fato, hoje é visto como um privilégio, justamente por causa da demora. Se não fosse por causa da demora, não era um privilégio. A discussão sobre o foro ressurgiu recentemente, simplesmente porque havia um desejo de se derrubar os processos de Bolsonaro e de seus aliados e do seu grupo para a primeira instância e anular tudo. Num caminho inverso que foi feito no processo de Lula, que começou ali na primeira instância e depois se verificou que estava errado a localização, né? Que estava em Curitiba e não em São Paulo. Enfim, mas eu acho que a gente não pode também desfocar a discussão. Eu acho que essa questão do foro está dentro do pacote, dessa PEC da blindagem, com relação aos presidentes dos partidos. É, de fato, uma tentativa de proteger o presidente dos partidos, que hoje tem poderes muito grandes por conta de uma aberração, que é o fundo partidário e o fundo eleitoral. Bilhões de reais do dinheiro público que é usado a bel prazer dos
dos caciques, dos partidos nas campanhas eleitorais, e a partir de uma PEC como essa se passa, eles além de usarem o dinheiro como quiserem, com a possibilidade de serem ainda perdoados, como aconteceu recentemente, não cumpriram a lei, não cumpriram cotas e todos eles foram perdoados, não prestaram conta do dinheiro e foram perdoados. Enfim, além de tudo isso, acho que o mais grave dessa PEC, eu não vejo uma outra solução senão a população se mobilizar, sabe, Caio? Se a população não se revoltar, não se mobilizar com relação a essa PEC, ela vai passar e ela vai criar uma nova classe, uma nova casta de pessoas super protegidas, porque no final das contas, mesmo que se diga que não, só vai abrir um processo se os próprios parlamentares aceitarem, a gente sabe que eles não vão aceitar, porque um dia pode ser é sempre a discussão assim, lá no Congresso é sempre, um dia eu posso ser a vítima, um dia eu posso ser o alvo. Então vai haver, fora os casos escandalosos e que tenha muita mobilização social, eles vão se autoproteger, se criou e se cria, de fato, um novo grupo de brasileiros protegidos de maneira excessiva pela sua própria capacidade de autoproteção. Então, assim, a PEC vai passar se a sociedade brasileira não tomar conhecimento dela e se mobilizar. Eu já disse isso aqui. O grande problema é que a sociedade brasileira está pagando, comendo o almoço, trabalhando no almoço para pagar o jantar. Então, ela fica alheia a isso. Ela fica alheia porque a precariedade do trabalho, a dificuldade de se manter no Brasil com custo alto de vida, faz com que as pessoas se preocupem mais com o que elas estão vivendo do que com o que está acontecendo em Brasília. Justamente, Caio, porque é muito difícil viver nesse país. E essa PEC traz uma outra questão que é muito séria, né? No fim das contas, numa tentativa de retalhar o Supremo, que pode sim ter excessos, você simplesmente assume, muitas vezes, o papel do próprio judiciário, de decidir se vai ou não abrir o inquérito. E isso é muito grave, né? Você pode questionar o judiciário. E numa justificativa de que o judiciário ou o STF está ampliando os seus braços, está se intrometendo no legislativo. Mas o legislativo, nos últimos anos, se intrometeu no executivo, ao, por exemplo, saquear o orçamento para dividir nas emendas parlamentares, via PIX, que com essa proteção, o uso indevido ou irregular desse dinheiro não vai poder ser investigado. Olha só que ciclo maravilhoso de corrupção. Eu uso o dinheiro da emenda parlamentar do jeito que eu quero. Se por algum motivo se identificar alguma irregularidade no uso desse dinheiro, eu só vou poder ser processado se os meus pares, que também usam o dinheiro público para as emendas, autorizarem. Isso é uma aberração. É uma aberração, e se a população não assumir a responsabilidade de questionar, de se manifestar contra isso, vai passar. E aí, Lete, você falou da questão econômica, mas eu acho que também é uma questão ideológica política que atrapalha nesse processo. Porque muitos parlamentares fazem a cabeça dos seus eleitores contra outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal. Existe uma construção de muitos anos contra o Supremo Tribunal Federal. E você que acompanha a CBN sabe que aqui nós criticamos também os excessos do Supremo Tribunal Federal que acontecem, como acontecem dos parlamentares, como acontece do Executivo. Mas o que se criou é que o eleitor não questiona, porque é como se fosse um time de futebol. Mas eu torço pro Flamengo, tô nem aí, é o que o Flamengo fizer, eu tô torcendo. E o eleitor de um partido como o PL, por exemplo, que votou inteiro a favor dessa proposta, precisa parar e dizer, calma aí, eu até acredito nas propostas do PL, ideologicamente eu concordo com o PL. Mas será não acho que o será que eu concordo com proteger? Isso? Será que eu concordo com isso? Então o eleitor, né, do PT também, que teve 12 deputados que votaram a favor, tem que fazer, calma aí, por que votaram a favor? Quem são esses deputados? A gente tem que cobrar, porque isso aí é um corporativismo fora do comum, isso é contra o povo brasileiro. Então você que é eleitor, tem que deixar muitas vezes a ideologia de lado, de esquerda ou de direita, e pensar, calma aí,
Eu acho que passou do limite. Passou do limite. O que os deputados estão fazendo passou de qualquer limite. E de maneira bem didática, tem que se questionar, tem que se unir. Aí o povo brasileiro tem que se unir, porque isso aí é contra a população. De maneira bem didática, para você ouvinte, os congressistas agora vão poder fazer o que quiserem com o dinheiro público. Vão poder fazer o que quiserem. O que quiserem com sua vida, inclusive com crimes comuns, com crimes qualificados. Vão poder fazer tudo. E só eles vão poder dizer assim, ó, ele de fato precisa ser processado ou ele de fato não pode ser processado. Isso é, de fato, muito grave. Uma outra questão que nos coloca diante de esgarçamento dos limites do Congresso Nacional e nos choca, porque parece que a gente está vivendo tempos meio loucos, de cabeça para baixo, é você ver uma discussão, uma aberração como a discussão que houve ontem, e aí eu vou abrir um parêntese para falar de um outro tema, que é você ter, por exemplo, a nomeação ou a indicação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, sendo líder da minoria, para simplesmente livrar ele da cassação porque ele não está trabalhando no Brasil. Isso é de uma loucura institucional, porque assim, qualquer trabalhador que tiver fora que não do compareceu seu ao trabalho é demitido. Ele é demitido. E assim, a gente não está falando de alguém que é um rei, a gente está falando de um deputado que foi eleito pela população, que recebe dinheiro público, que precisa ser punido se não cumprir as suas funções. E não cumprir as suas funções é estar em outro país, e eu não estou nem discutindo aí para não mexer nos brios ideológicos, eu não estou nem discutindo do que ele está fazendo lá. Se ele está conspirando contra o país, o que é que ele está fazendo. Eu estou dizendo que o deputado federal paraibano, brasileiro tem que estar no Brasil, no Congresso Nacional, sendo líder da minoria, da maioria, ou de quem quer que seja, discutindo aqui. Ele não pode estar fazendo isso nos Estados Unidos. E se discutir a possibilidade de fazer isso, é uma loucura. A gente vive num momento, de fato, de muita loucura. Distorção, né? Distorção total. Para usar o termo da moda, é uma distopia, é uma loucura. Você não está nem falando de ele estar trabalhando contra o Brasil. Não, isso aí eu não estou falando, não, porque eu estou mexendo nos brios ideológicos. E eu não quero. Eu quero dizer o seguinte, ouvinte, temos um deputado federal brasileiro que está morando nos Estados Unidos e que simplesmente está atuando de lá e tá tudo ok. E atuando entre aspas, né? E aí você tem o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, que precisa barrar, né? Não adianta dizer que vou levar para os líderes. Não, ele precisa barrar, ele não pode permitir. Isso abre precedentes absurdos, né? E assim, a gente fica olhando bestificado, né? Com o que está acontecendo em Brasília. E é sempre bom lembrar, viu, Caio? Isso aí, inclusive, fazendo um registro aqui importante, tem uma coluna de Silvio Osias no Jornal da Paraíba, que ele fala que aquela hashtag Congresso Inimigo do Povo é muito ruim. Porque a gente precisa lembrar que o Congresso foi eleito pelo povo. Isso. Então, a grande discussão é que a origem desse problema está na escolha que nós, povo, população, fazemos. A pessoa está pedindo, João, quando você terminar seu comentário, para você relembrar como é que votaram os deputados paraibanos. Eu já ia relembrar aqui, mas antes disso, para não dizer que não falamos das flores também, em todo absurdo, em toda situação totalmente absurda como aconteceu no Congresso, há também algumas ressalvas a serem feitas. E eu vou fazer. Os dois partidos que se posicionaram totalmente contra essa proposta foram o PSOL, partido de esquerda, e o Partido Novo, partido de direita. Os dois fecharam questão contrários a essa PEC aprovada ontem na Câmara. E graças a uma articulação do PSOL e do Novo, é que o projeto não passou de forma até pior, porque havia a previsão de votação secreta, ou seja, você se escondia dos deputados nessas avaliações futuras que serão feitas. E graças a uma articulação dos deputados do Novo, que é um partido de direita, e do PSOL, que é um partido de esquerda, essa articulação fez com que essa previsão de votação secreta fosse derrubada através de um destaque. E só para deixar claro, que essa pauta, de fato, as questões ideológicas foram por água abaixo, de maneira suprapartidária, porque você viu todo o PL votando a favor, uma parte do PT votando, uma parte do PSB votando, o Centrão todo, que é, de fato, o bloco mais fisiologista e mais
autoprotetor dentro do Congresso fazendo isso, ou seja, é a classe política querendo ser muito maior, né? Você imagine, ouvinte, que se um parlamentar for acusado de estupro, se ele for acusado de qualquer outra Bateu na coisa, mulher. de assassinato, atropelou. Eu tô dizendo o coisas que processo já só aconteceram. pode ser aberto se os seus pares autorizarem. Coisas que já aconteceram, viu, Laerte? Um deputado atropelou alguém, né, depois de ter bebido, bateu na mulher, estupro. Não, só depois que os próprios parlamentares decidirem. Relembrando, Caio, votaram contra essa proposta os deputados Luiz Couto, do PT, e Rui Carneiro, do Podemos, e votaram favorável Aguinaldo Ribeiro, Cabo Gilberto, Hugo Mota, Murilo Galdino, Wilson Santiago, Wellington Roberto, Gervásio Maia, Romero Rodrigues, Damião Feliciano e Messinho Lucena. Agora, já que a boiada passou na Câmara, essa proposta irá para o Senado. E aí, enquanto sociedade, viu, Laerte, o principal desafio hoje é garantir que essa sociedade se mobilize para tentar barrar e fazer pressão no Senado e evitar que essa PEC passe também pelo Senado e seja promulgada. Resta saber agora qual será o posicionamento dos nossos 3 senadores, Veneziano Vital do Rego, Efraim Filho e Daniela Ribeiro, sobre esse assunto. Tá aí, vários ouvintes participando, né? Falando o que é que eles pensam sobre isso. Como não dá tempo da gente trazer agora, prometo, após o Repórter CBN, que vem já, a gente traz os comentários, os áudios sobre essa pauta, né, que está sendo discutida no Congresso Nacional. A gente quer ouvir você também, quer ler seu comentário, então participa no 981324088, comenta aqui no chat do YouTube, é só procurar nosso canal CBN Paraíba por lá. Caio, deixa eu só fazer um registro aqui do nosso ouvinte, Alec Maracajá, que é especialista em mundo digital, né? E nos traz aqui uma análise que foi feita sobre a participação das pessoas nas redes sociais com relação ao tema. De anistia à PEC da blindagem, de acordo com ele, Hugo Mota vira alvo central da rejeição digital. É o seguinte, uma empresa chamada Ativa Web identificou com apenas 12 horas de coleta do dia 16 a 17 de setembro, ou seja, ontem e hoje, 9.432.511 menções nas redes sociais envolvendo o presidente da Câmara, Hugo Mota, no contexto da votação da PEC da blindagem. Os dados apontam um cenário crítico. Segundo ele, 67,2% das menções foram negativas, 7,8% neutras e apenas 25% favoráveis. Os termos PEC criminosa, traidor da democracia e Congresso inimigo do povo dominaram o debate, transformando Mota no rosto da crise. Ou seja, o que está se dizendo aqui é que há, de fato, um olhar negativo sobre a PEC e o que está ocorrendo é como o presidente da Câmara tem se posicionado de maneira dúbia, né? Eu não vou falar omissa, mas dúbia, e deixando passar, acabou que ele virou alvo dessa onda negativa. Né? Então é bom ficar atento a isso. O paraibano Hugo Mota. Voltamos a falar já sobre isso, são 10h02. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Os números da pesquisa Genial Quest divulgada hoje ficaram estáveis na comparação com o levantamento anterior feito no mês passado. A desaprovação do governo Lula continua em 51% e a aprovação permanece em 46%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro continua com anemia e alteração renal, segundo o boletim médico. Ele foi internado ontem em razão de vômito, tontura e queda de pressão. Bolsonaro permanece em observação e será reavaliado ao longo do dia. As informações foram divulgadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pelas redes sociais. O suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk confessou o crime em uma troca de mensagens com o colega de quarto. É o que revelam documentos divulgados por autoridades dos Estados Unidos. Segundo o texto, Tyler Robinson assumiu a autoria da ação e pediu desculpas. Ele também demonstrou preocupação com o fuzil deixado para trás na fuga. A promotoria acusou Robinson de homicídio qualificado e afirmou que pedirá pena de morte. No horário de Brasília, 10h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Pode confiar, a Joana tem CREF. Isso significa que ela é uma profissional de educação física de verdade, que estudou por anos, mas para trabalhar na área é preciso ser registrado. A carteira de identidade profissional é a garantia da segurança do seu exercício. Por isso, profissional de educação física só com CREF. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Uma homenagem do sistema Confef e CREFs. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Dez horas, 6 minutos, de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e a gente segue pelas próximas 2 horas aqui, dividindo a bancada com você. Então fique à vontade, se você está chegando agora, ligando o seu radinho, aumenta o volume que tem muita informação, tá? Lembra que você pode participar sempre que quiser, nosso WhatsApp é o 981324088. A discussão tá boa, viu? Aqui tem muito ouvinte participando, falando sobre a PEC da blindagem. E tem também um outro canal para você, inclusive, mandar sua mensagem e nos assistir, que é o canal da CBN Paraíba no YouTube. A gente já está com transmissão ao vivo por aqui. Um tchauzinho para você que nos assiste. Aproveita e comenta no chat do YouTube também. Tenho aqui, vou começar então a trazer essas participações. O Sivaldo comentou lá no YouTube dizendo o seguinte: imagine se essa PEC da blindagem estivesse em vigor. Seria alta a probabilidade de que o deputado do Rio de Janeiro, TH Joias, nunca tivesse que acertar as contas com a justiça. Tá aí, um exemplo claro. Obrigado, Sivaldo. Mariana, Hugo Mota, sua condução na Câmara envergonha Paraíba. As PECs da blindagem e da anistia são absurdos que ferem a ética e a democracia. O povo merece respeito e não manobras para proteger políticos. Mariana, obrigado pela participação. Tenho aqui alguns áudios também. Vou colocar os áudios dos nossos ouvintes. Começar pelo Rafael. Rafael mandou aí um áudio falando sobre essa questão da PEC da blindagem. Então, enquanto não tá... Vamos ver, agora sim. Fala aí, Rafael. Bom dia, Caio. Bom dia, bancada da CBN. Eu acho que a imprensa é um dos pilares da nossa democracia, né? Da nossa liberdade. Então, acho que a imprensa deveria escancarar e mostrar o que a Câmara dos Deputados fez ontem. Eu acho que quando o Hugo Mota sentar em qualquer bancada de rádio, eu acho que um radialista deve perguntar a ele o que é que ele acha que é de interesse nacional. Uma PEC que blinda bandido ou uma PEC que fala de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tem que perguntar ao Hugo Mota quando ele sentar. E se quando ele for pedir voto em 2026, ele vai pedir voto dizendo que aprovou a PEC da bandidagem, que ele pautou à frente da isenção do imposto, que ele quer pautar a PEC da anistia
à frente da PEC que fala sobre a jornada de trabalho, 6x1. O Hugo Mota tem que pedir voto. Quando ele vier pedir voto, a gente tem que lembrar disso. Entendeu? A gente elege os deputados para representar o povo e eles estão advogando em causa própria na Câmara. Grande abraço, Rafael Jaburu. Valeu, Rafael. Rodolfo também chegou por aqui falando um pouquinho sobre isso. Bancada, sobre aí esse absurdo que é essa PEC da blindagem. Eles são ditos como representantes do povo. O povo não quer isso. O povo não quer esse PEC da blindagem. Porque qualquer mortal que não seja um deputado, um senador, se comete algum crime, vai ser investigado independentemente de que ele queira ou não. E por que eles são diferentes? Eles não representam o povo não quer essa PEC da blindagem. Graças a Deus, quando chegar no STF, o STF vai barrar esse absurdo que é essa PEC da blindagem. E vai esticar a corda ainda mais, né, Rodolfo? Obrigado pela participação. João Justino, lá do Cabo Branco, dizendo políticos e legisladores de causa própria. Tem mais um ouvinte aqui, trazendo um contraponto, é o Jaquim. Bom dia, Caio. Com relação à PEC da blindagem, não me surpreende nada, pois, infelizmente, a justiça hoje no Brasil está desacreditada. Isso conforme pesquisa. E por isso, infelizmente, nos deixa acreditar que temos um STF militante, até porque quando vemos um ministro fazendo gestos obscenos e o outro dizendo perdeu uma né, fica difícil acreditar na justiça, por isso não me surpreende nada. Acho importante trazer esse contraponto, Jaquim, mas eu acho que também devemos trazer a reflexão de que problemas existem. Existem problemas no executivo, existem problemas no judiciário e existem problemas no legislativo. A gente, como eleitor, tem que ter essa consciência, né? O que a gente não pode é pegar um problema, né? Isso aqui está acontecendo. Então vamos, né? Agora não vai ter mais julgamento, não vai ter mais ação judicial. Eu acho que é essa uma grande deturpação que tem acontecido. Se pega um problema que é real e se cria um mundo paralelo. Como é que... Eu entendo que haja problemas. Eu entendo que em alguns momentos o judiciário tenha passado o limite. Mas é aí você dizer, agora então o judiciário não julga mais aqui? Você abre um buraco negro, né? Uma caixa de Pandora de coisas horríveis que podem acontecer. Felipe, você quer falar? Eu quero falar sobre essa participação do ouvinte, porque de fato, apesar da PEC, de fato, eu concordo que foi uma vergonha e que a maioria dos parlamentares apoiaram a medida para ampliar os seus privilégios e se protegerem de eventuais investigações, mas no fundo existe uma discussão legítima trazida pelo ouvinte, que é sobre como o judiciário lida com processos de parlamentares, porque existe uma discussão legítima de alguns deputados de que as investigações acabam por influenciar os seus posicionamentos lá no Congresso Nacional. E aí eles ficam reféns de uma investigação que ou deixa de andar ou anda de acordo com os posicionamentos que eles passam a ter lá no Congresso Nacional. E aí, inclusive, há manchetes, há relatos e apurações de colegas nossos. Por exemplo, eu trago aqui um relato da jornalista Basília Rodrigues, que escreveu no Twitter: ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se processo de impeachment de integrante da Corte avançar. Expectativa é de que processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos ou investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Então existe essa preocupação de que haja uma pressão do judiciário em não pautar julgamentos ou pautar dependendo do posicionamento dos deputados ou senadores. Não acredito que a maioria se moveu em razão unicamente disso, mas é uma preocupação legítima da sociedade que deve cobrar do judiciário que esses processos sejam julgados com imparcialidade. Se houver culpa do deputado ou do senador, que ele seja investigado, condenado e sofra as consequências. Mas não vai ser mais, né, Felipe? Se não houver, se seja absolvido. Concordo com você. Não vai ser mais.
foi uma blindagem. Não vai ser Mas, mais. independentemente desse resultado, a população também deve fazer essa cobrança ao judiciário para que esses casos sejam investigados com isenção. Mas é a mesma coisa que pensar. A gente tem vários processos aí na primeira instância, processos de pessoas, vou dizer pessoas comuns, porque os políticos não são pessoas comuns mais no Brasil, né? Eles são, enfim, pessoas com superpoderes. Então vamos dizer o seguinte, tá demorando muito, então o processo aqui na primeira instância ou tá sendo rápido demais, então vamos acabar com a justiça brasileira, porque se não pode julgar ninguém, né, independente daí do resultado, a gente tem que, né, pode sim se cobrar, pode se criar mecanismos, mas lembrando que o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra, porque é ele que é o balizador da Constituição, né, ele que puxa muitos assuntos justamente por causa disso. Amarides, bom dia, Caio. Vamos ver aqui. Era legislação sonhada pelos parlamentares para cometerem crimes e ficarem impunes. É a PEC da impunidade, da bandidagem. Agora os parlamentares estarão livres para cometer crimes. Atenção, eleitores, precisamos derrotar nas próximas eleições esses deputados traidores da pátria. Os cidadãos comuns podem ser investigados, punidos. Os políticos cometendo crimes ficarão impunes. Tá aqui a Marides dando a opinião dela. Zeca Bezarrio. Queria ver o STF se meter nisso e barrar essa PEC também, já que se mete em tudo mesmo. São os 11 políticos mais importantes do país. Deveriam agora se pronunciar também. Tá aqui o Zeca. Tereza, bom dia, Caio. Na minha opinião, é um privilégio. É que o privilégio é para os grandes. Tudo para eles tem arrumadinho, enquanto os menos favorecidos ficam de mãos atadas. Veja o roubo do INSS. Ainda estão agindo, enquanto os que precisam estão sendo sustentados pela família. Porque tem que esperar o tempo todo pelo benefício da aposentadoria. Obrigado, Tereza. Décio Guedes. Quero saber como votaram os deputados da Paraíba. A gente trouxe aí, né, agora há pouco. Ele fala, vamos cobrar dos deputados, vamos cobrar dos senadores, principalmente de quem quer se reeleger. Tá? Que ele disse que vai cobrar, inclusive disse, votei em tal senador e vou cobrar dele. Obrigado, Décio. Josias. Caio, bom dia. Você e João Paulo me representam. Tantos outros que estão revoltadíssimos com essa cara de pau dos representantes. Tem que divulgar mesmo o nome deles, que votaram a favor. Deixo aqui minha indignação. Quanto mais esse ato vergonhoso de pessoas que estão sendo pagas por nós, sem executar seu serviço como deveria. Adson Pimentel. Bom dia, eleições chegando. Nós, como população, temos que nos dar as mãos e demonstrar para os políticos quem tem poder. Fazer propostas de benefício da população é quase zero. Zulu Neves. Vamos lá. Por mais que João Paulo repita a lista dos deputados que votaram a favor, a população, como sempre, tem amnésia e volta a votar nessa gente. Da mesma forma que estão fazendo a farra no país com taxas para salvar apenas um cidadão, estão fazendo daqui terra de ninguém em prol de uma cegueira ideológica. Só lembrando que os partidos de esquerda só votaram contra porque não foi direcionada para alguém que seja relevante para eles. Se não, seriam a favor, o jogo seria outro. Tá aqui o Zulu trazendo uma boa reflexão. No fim das contas, né, há esse corporativismo de alguma forma, que ele está dizendo, a esquerda não votou a favor, e eu posso até dizer, votou, né? Porque teve político do PT que votou a favor, teve político do PSB que votou a favor, né? Mas não foi em massa, né? Como os partidos do centro e direita votaram praticamente todo mundo ali votando, tirando o Novo, foi em massa. Ele fala, mas se a esquerda tivesse uma pessoa ali, né, passando por uma situação, eles votariam a favor, tá? Obrigado, Zulu. Júnior, bom dia, Caio. O Brasil não tem jeito não. Júnior lá dos bancários. Matheus Gadelha também participando aqui com a gente. Jonas Taxista. Gente, vergonha total desses deputados a favor dessa PEC. Eu só falo uma coisa, não vou esquecer nas próximas eleições. Jonas Taxista tá aqui. Ele disse, o que eu puder fazer para mudar, eu farei. Opinião. Aí. Pode falar, João. Só um complemento. Nosso ouvinte traz um tema importante, que é a história do esquecimento da população. De fato, nós temos uma sociedade que acompanha muito pouco o que é discutido no Congresso Nacional, nas assembleias e câmaras municipais. Nós temos uma sistemática onde nós cobramos muito do Poder Executivo, né? Mas esquecemos, às vezes, de acompanhar o Legislativo. Isso é fato. Agora, além disso,
esses deputados aprovam esse tipo de proposta porque simplesmente eles confiam hoje na força que tem as emendas parlamentares para conseguirem se reeleger. Se não fosse isso, certamente o nosso Congresso ouviria muito mais a população, né, que efetivamente tem se mostrado ali contrária a esse tipo de proposta. As pesquisas de opinião mostram isso. Agora, a força hoje das emendas parlamentares, da política ali municipalista, da atração da cooptação de lideranças de prefeitos, de vereadores e de outras lideranças para apoiar esses projetos de reeleição dos deputados e dos senadores é muito forte. E isso faz com que essas pessoas confiem. Cada deputado tem 60 milhões de reais por ano em termos de emenda parlamentar para investir em suas bases. E isso é muito significativo numa construção ali onde as cidades, os moradores das cidades são muito dependentes das prefeituras, das câmaras municipais, enfim, dos gestores que estão ali no plantão naquele momento. E essa dependência econômica e financeira faz com que as pessoas acabem esquecendo ou não lembrando, digamos assim, ou desconsiderando tudo isso, esses retrocessos todos que são aprovados dia e noite no Congresso Nacional, em nome exatamente de um benefício próprio, às vezes de uma consulta, de um exame, de algum outro favor que é feito durante necessidades, principalmente naquelas pequenas. Para a gente encerrar, já eu volto colocando mais áudios e participações. Tem aqui a participação do advogado Vitor Barreto. Ele falou o seguinte: eu concordo com tudo, principalmente que o povo não consegue se mobilizar porque está garantindo a sobrevivência, vendendo o almoço para pagar o jantar. A precarização do trabalho e a desigualdade de renda são um projeto e não um acesso para que o povo se mantenha alheio à política de maneira racional e não só pela paixão que tem movido e polarização na sociedade. O que a Câmara fez ontem é um absurdo histórico e um tapa na cara do povo. Tá aqui o advogado Vitor Barreto falando sobre isso. Daqui a pouco eu coloco mais áudios, a gente vai voltar a essa discussão, porque tem um outro assunto aqui, a gente já trouxe muita participação de ouvintes, né? Mas tem outro assunto bem importante, que também é de interesse popular, que também é interesse do povo paraibano, que é com relação ao Hospital Padre Zé. Vez por outra, ouvinte chega aqui e fala: Caio, como é que tá essa questão do Padre Zé? Como é que tá a investigação? Né? São várias denúncias e me parece que a Assembleia Legislativa aqui do Estado está querendo dar prosseguimento, ou pelo menos alguns deputados, né, Felipe Nunes? Exatamente, Caio. Há um grupo de deputados tentando ressuscitar essa pauta, especialmente o deputado estadual Valber Virgulino, da oposição, tenta mobilizar os colegas para protocolar um novo pedido de instalação aí de comissão parlamentar de inquérito para investigar irregularidades na antiga gestão do Hospital Padre Zé. E agora, com uma novidade, ele quer investigar também o programa Tá na Mesa do governo do Estado. O programa tem como foco aí o combate à insegurança, à insegurança alimentar. E o deputado Valber já deu início à coleta de assinaturas. Até o momento, 7 deputados assinaram esse novo pedido. Mas a gente lembra que, segundo o regimento da Assembleia, 1/3 dos deputados precisam assinar esse requerimento para que a mesa possa instalar a CPI. De acordo com a justificativa apresentada por Valber, o objetivo seria investigar não somente desvio de recursos públicos na antiga gestão do Hospital Padre Zé, mas também supostas irregularidades na contratação de uma empresa que vai gerir o programa Tá na Mesa. Inclusive, recentemente, a secretária do Desenvolvimento Humano, Poliana Werton, foi chamada à Assembleia para prestar esclarecimentos sobre essa contratação. Por enquanto, somente 7 deputados assinaram essa CPI. Eu tenho aqui os nomes dos parlamentares: Camila Toscano, do PSDB, Anderson Monteiro, do MDB, Tovar Correia Lima, do PSDB, Sargento Neto, do PL, Tarseno Diniz, do União Brasil, e Michel Henriques, do Republicanos, além do próprio Valber, do PL, assinam aí esse pedido para instalação da CPI. E aí eu perguntei a Valber por que ele acrescentou o Tá na Mesa nesse novo pedido, e ele explicou que, de fato, é uma solicitação de alguns parlamentares mediante a informações de supostas irregularidades na gestão do programa, e também para que haja uma novidade aí nessa apresentação, já que não se pode repetir um requerimento que foi rejeitado ou que não foi instalado, né, anteriormente
pela mesa diretora da Assembleia Legislativa. Eu também questionei o deputado se há clima nesse momento para a instalação de uma CPI na casa. Vamos ouvir o que ele disse aqui para a CBN. Na minha ótica, na ótica da oposição, a gente vê um grau de semelhança. Na verdade, o feijão é o mesmo, do Padre Zé e do Tá na Mesa. As ações são semelhantes, os atores são os mesmos e o modus operandi também. Então, fizemos essa CPI, uma espécie de uma CPI mista, né, envolvendo esses dois temas. São temas bastante palpitantes, temas que merecem uma apuração mais aprofundada. O Judiciário sepultou a CPI do Padre Zé alegando que tinha uma investigação por parte da polícia. Essa investigação, como a gente sabe, a gente está vendo, vai chegar ao fim. Então a Assembleia Legislativa é independente, ela tem e deve promover suas investigações. Nós somos isentos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos onde vamos chegar. Então eu espero contar com as duas assinaturas, muitos deputados de situação dizendo que se a última assinatura for deles, eles assinam. Aproveitei esse momento tenso entre o governo do Estado e a Assembleia, esse momento tenso entre os secretários envolvidos e alguns deputados da Assembleia, para que a gente traga transparência ao povo. Valber, portanto, conta com um descontentamento de alguns deputados da base governista para conseguir o apoio mínimo aí de assinaturas para protocolar essa CPI. Lembrando que esse ano o Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou um pedido da oposição para instalar a CPI do Hospital Padre Zé por entender que essa CPI havia perdido o número mínimo de assinaturas ali de 12 parlamentares, já que um deles retirou a assinatura e esse é um requisito legal para a instalação da CPI pela mesa diretora. João, será que vai ter clima na sua avaliação? Olha, Felipe, nós estamos acompanhando, de fato, um processo de crescimento dessa insatisfação dentro da base do governo, motivada, às vezes, pela disputa interna, né, entre secretários que são pré-candidatos e deputados estaduais que fazem parte da base, motivada pelo rompimento político, agora mais recente, do prefeito Cícero Lucena com esse grupo, e motivada também por outras questões que geram essas insatisfações. Agora, se isso vai possibilitar esse ambiente necessário para a instalação da CPI, aí já é uma outra história. A Assembleia é composta majoritariamente por deputados governistas, né? Uma maioria muito ampla. Então, acho difícil, acho pouco provável que a oposição consiga, nesse momento, essas assinaturas para a instalação. Posso até estar equivocado, mas apesar de considerar esse crescimento das insatisfações, apesar de considerar esse clima de dificuldades, inclusive, para a permanência de todos esses interesses dentro da base, mas a caneta, a máquina do Estado tem muita força nesse momento, né, para condicionar esses deputados que, mesmo insatisfeitos, continuam na base. Sim. E aí veja-se o exemplo do deputado Adriano Galdino, que é o presidente da Assembleia Legislativa. É um deputado que demonstra insatisfação nas declarações que dá, nas entrevistas, não tem encontrado espaço, tem sido preterido e não tem recebido o apoio devido por parte do governador João Azevedo para o seu projeto, por exemplo, de disputar o governo do Estado no próximo ano, mas ainda assim continua na base, porque depende dessa base, depende do governo, dos cargos e de outras situações que fazem com que ele continue na base. Então, acho pouco provável, nesse momento, que essa CPI vingue mesmo lá na Assembleia, mas é acompanhar para ver. Particularmente torço, e aí isso independentemente de ser um pleito da base da oposição, mas investigações, CPI, são sempre bem-vindas. Na medida em que você pode aprofundar aquilo que já foi investigado, você pode contribuir com o debate, você pode, inclusive, propor melhorias e soluções para esses problemas que já foram verificados no passado. Agora são 10h28 e para o próximo assunto, porque na cidade de Caporã surge uma história de Caixa 2 em campanha, não é isso, João? Isso, Caio. O prefeito da cidade de Caporã, que fica aqui no litoral sul da Paraíba, o Francisco Nazário de Oliveira, que é conhecido como Chico Nazário, do Partido União Brasil, foi filmado recebendo uma bolsa com
dinheiro em espécie, né? Cerca de R$400 mil. Esse material está publicado lá no blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba. Ontem à noite, quem acompanhou o JPB2, nós trouxemos também uma reportagem sobre esse assunto, porque qual é o fato aí? Esse recurso, de acordo com algumas fontes que foram ouvidas pela reportagem, tanto do blog como também da TV Cabo Branco, esse recurso teria sido entregue por uma pessoa a esse prefeito às vésperas da eleição do ano passado, às vésperas do processo eleitoral de 2024, no qual o Chico Nazário foi eleito prefeito pela primeira vez. Esse dinheiro teria sido entregue pelo consultor financeiro Sandro Trajano de Freitas, que deu essa contribuição, essa doação à campanha de Chico Nazário, com a perspectiva de ser nomeado na prefeitura e também de indicar uma empresa para a coleta de lixo na cidade. Essa é a denúncia que está sendo feita lá no município de Caaporã. E se a gente for observar o Diário Oficial do município de Caaporã nos primeiros dias da gestão de Chico Nazário, de fato, o Sandro Trajano foi nomeado como secretário de articulação política do município, com um salário de R$9 mil, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. E, de fato, o prefeito rescindiu todos os contratos, incluindo do lixo, no município. O contrato do lixo estava em vigor até o mês de março deste ano, mas ele decidiu rescindir todos os contratos e fez um contrato emergencial para atrair uma nova empresa para atuar nesse serviço, né, de recolhimento de resíduos sólidos, no valor de R$3,2 milhões. Isso através de dispensa de licitação. A prefeitura promoveu uma dispensa de R$3,2 milhões, contratando essa empresa. A empresa se chama HAC Serviços Ambientais Limitada, ME. É uma empresa que tem sede no estado de Pernambuco, no município de Igaraçu. E essa empresa recebeu até agora do Tribunal de Contas do Estado cerca de R$1,9 milhão pela prestação desses serviços. A denúncia que é feita por essas pessoas que foram ouvidas pela reportagem é de fato de Caixa 2. Por quê? Porque o limite máximo de gastos na campanha eleitoral de Caaporã, ano passado, era de R$159.800. E se você for observar, se o denunciante disse que entregou R$400 mil a Chico Nazário ao prefeito para ele utilizar na campanha, isso significa que esse recurso não foi contabilizado na prestação de contas oficial da campanha junto à Justiça Eleitoral. Por isso que se entende aí que pode ter acontecido um Caixa 2 na disputa eleitoral. Bem, a reportagem da TV Cabo Branco e do Jornal da Paraíba ouviu os envolvidos. O Sandro Trajano, por exemplo, secretário do município de Caaporã, disse que só vai se pronunciar diante do Ministério Público e da Justiça. Pretende procurar esses órgãos, ou se for procurado, para colaborar com essas investigações. A assessoria do prefeito de Caaporã, o Chico Nazário, informou que não tem conhecimento dos fatos e por isso não comentaria. E o empresário Hilton Amorim Cunha, que é o proprietário da empresa HAC Serviços, afirmou que não tem nenhuma relação com o secretário Sandro Trajano, nem tampouco com o prefeito de Caaporã, apenas participou do processo de dispensa, venceu e não tem relação alguma com qualquer tipo de irregularidade. É um caso que precisa ser aprofundado ainda pelo Ministério Público, espero que isso aconteça. O Ministério Público da Paraíba precisa olhar para essa situação, porque há um vídeo, inclusive, onde o Sandro Trajano entrega esses recursos ao prefeito de Caaporã, o Chico Nazário, está lá no blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba, é só acessar e conferir essa denúncia que está sendo feita lá na política do município de Caaporã. Obrigado, João. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre política, são 10h32. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. O mercado financeiro aguarda as decisões sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos. Apesar de o anúncio oficial estar marcado para hoje, dia conhecido como Super Quarta, a expectativa dos investidores vem influenciando os mercados globais desde a semana passada. Por aqui, o dólar caiu ontem para o nível mais baixo desde o dia 6 de junho do ano passado e a Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde. De acordo com as projeções, a taxa Selic será mantida em 15%. Já o Federal Reserve deve anunciar a retomada do ciclo de queda
com um corte de 0,25 ponto percentual nas taxas americanas. No momento, o Ibovespa opera praticamente estável aos 144.138 pontos. O dólar comercial está em leve alta, de 0,06%, cotado a R$ 5,30. O euro vale R$ 6,28, ligeira queda de 0,04%. A Polícia Federal faz uma operação contra um esquema de tráfico internacional de animais silvestres. O grupo realizava as vendas por meio de aplicativos e em feiras livres. Os criminosos atuavam principalmente no estado do Rio de Janeiro. A quadrilha também é acusada de lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor de R$ 2 milhões. E a mulher do principal líder da oposição russa, morto em 2024, afirmou que o marido foi envenenado e acusou o presidente Vladimir Putin de ser o autor do crime. Em vídeo, a viúva disse que novos exames no corpo de Alexei Navalny confirmaram a informação. Os testes foram conduzidos de forma independente. De acordo com ela, houve falta de ação das autoridades na prisão em que o marido foi mantido nos últimos dias de vida, sobretudo depois do início das queixas de Navalny, que passou a reclamar de indisposição. No horário de Brasília, 10 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança, ensino com excelência, compromisso com você. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. Garanta seu Jeep Compass Sport de 169.990 por 149.990 com 5 anos de garantia. Jeep, só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sala Macro XE da Cinépolis. A maneira de viver o cinema intensamente. Prepare-se para sentir cada explosão, cada batida, cada emoção. Com uma tela gigante de até 214 metros quadrados, você vai experimentar o máximo da adrenalina nos filmes de ação, aventura e terror. E com a tecnologia de projeção 100% digital, a experiência audiovisual atinge um outro nível. Mergulhe por completo nessa experiência única. Cinépolis. Você nunca viu um cinema assim. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. São 10 horas e 37 minutos, assunto importantíssimo que vamos tratar agora aqui na nossa bancada. Peço que você abra bem seus ouvidos e preste atenção, porque mais de 80 mil empregadores de trabalhadores domésticos em todo o país estão sendo notificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por irregularidades no depósito do FGTS. Ou seja, você que tem um empregado doméstico em casa, ou empregada doméstica em casa, fica atento. Ou você que trabalha com isso também. O valor devido a categoria ultrapassa 375 milhões de reais, afeta mais de 150 mil trabalhadores. Os empregadores vão ter até o dia 31 de outubro para regularizar essa situação de forma voluntária, tá? Antes que os casos avancem para penalidades legais. Aqui na Paraíba, são 1.120 empregadores, ou seja, 1.120 pessoas que estão aí depositando de forma errada o FGTS do seu funcionário, até nem depositando. E 1.191 trabalhadores domésticos nessa situação. O valor chega a mais de 5 milhões de reais. Então, para entender melhor os direitos dos trabalhadores domésticos, as responsabilidades de quem
contrata alguém para trabalhar na sua casa, a gente conversa a partir de agora com a advogada trabalhista Thaís Delfino. Thaís, seja muito bem-vinda. Para quem, né, acompanha a CBN há mais tempo, Thaís já foi nossa colunista aqui, então estou muito feliz em receber você aqui na bancada. Thaís, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta, né? Ótimo estar aqui de novo com vocês e reforçando o que você já falou. Esse tema é extremamente importante, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Então, assim, realmente é necessário que se tenha atenção a esse ponto. Vamos lá. Nas grandes empresas, já é sabido que tem que pagar o FGTS direitinho ali, todo mês, do seu funcionário. Mas na prática, como é que funciona essa obrigação para recolhimento do FGTS dos trabalhadores domésticos? Porque ali a gente está falando de uma pessoa, não é uma empresa, pagando para outra pessoa. Então, além do salário, o que mais um empregador tem que pagar para o seu funcionário e de que forma isso é feito? A relação, né, de emprego entre o empregador doméstico e o trabalhador doméstico, ela tem essa particularidade, porque às vezes geralmente, né, se trata de uma relação de pessoa física entre pessoa física, digamos assim, é diferente de uma empresa. Porém, essa obrigatoriedade do pagamento do FGTS, ela já tem um tempinho. Em 2013, foi alterada a norma, né, e teve o Estatuto das Domésticas. A partir de 2013, já havia essa previsão do pagamento do FGTS, que ficou formalmente regulamentada depois de uma emenda constitucional em 2015. Ou seja, oficialmente, de 2015 para cá, a empregada doméstica teve uma ampliação dos direitos, inclui também o direito ao FGTS. E aí, como é que funciona esse pagamento, né? Que o empregador doméstico precisa fazer? É importante ele atualizar a questão do sistema do E-Social, fazer todas as atualizações e fazer esse pagamento do FGTS, que corresponde a 8% do valor do salário bruto, mais 3,2%. Que aí a gente vai fazer essa distinção. Os 8% é aquela parcela habitual, que é igual tanto para o empregado doméstico quanto para o empregado não doméstico, das empresas, né? E esse 3,2% é referente àquela questão da multa, dos 40%. Como se entende que o valor da multa de 40% ele pode simbolizar algo para o empregador doméstico pesado, né? Para ser feito o pagamento na integralidade, isso é diluído no contrato. E aí tem essa diferença, né, que é um pouquinho diverge do que é o habitual. Na verdade, o pagamento ele é de 8% de FGTS, mais esse 3,2% desse valor que seria, eventualmente, uma indenização da multa de 40%. E aí esse 3,2%, ele é ressarcido caso, enfim, a pessoa peça demissão, pediu demissão, aí esse valor excedente fica com... Perfeito. Fica com quem, no fim das contas? Com quem fica o valor, Isso. Né? Embora o depósito seja feito na mesma conta vinculante do FGTS do empregado doméstico, né, do trabalhador doméstico, o que acontece? Eles têm naturezas distintas nessa conta. Então, os 8% fica no saldo do FGTS e o 3,2% fica como se fosse de um saldo específico. E aí, quando é que o empregado vai receber esse valor? Naquelas regras habituais de rescisão, dispensa sem justa causa, ou aquela questão quando o trabalhador dá uma justa causa, né, que é a rescisão indireta, nesses casos. Mas em caso de pedido de demissão ou de dispensa por justa causa, esse valor de 3,2%, esse acúmulo, volta para o empregador. Volta para o empregador doméstico, não vai para o empregado. Então, é importante essa distinção, né? Porque é um pouco diferente com certeza. Do habitual. Você falou aí desde 2015, né? 10 anos. Pois não é algo... Mas mesmo assim, viu, Thaís? Muitos empregadores alegam desconhecer essa regra, né? Que tem que pagar o FGTS. E aí eu queria que você explicasse quais consequências para quem não se regularizar até o dia 31 de outubro, que é o prazo voluntário. O que é que pode acontecer com esse empregador que não paga o FGTS do trabalhador? Levando em conta realmente essa questão de que ocorre, de fato, desconhecimento, né? E aí foi interessante essa medida que o Ministério do Trabalho, que o governo trouxe, que primeiro vai ser esse caráter informativo. Aí, até 31 de outubro, primeiro verificar que essas notificações elas vão chegar por meio do domicílio eletrônico trabalhista. Isso é um ponto muito importante, Caio, porque nem sempre o empregador está familiarizado com esse domicílio eletrônico trabalhista. Verifique isso, porque a intimação, a notificação, ela vai chegar por lá. Que seria o quê? O e-mail? Seria o aplicativo, esse E-Social? Por onde é que ele vai receber? É uma plataforma específica de notificações. E a gente até encontra empresas que estão tendo dificuldades com essa questão do domicílio eletrônico. No sistema do governo federal, até em pesquisa do Google você pode colocar, eles têm um vídeo ensinando passo a passo, tanto para as empresas quanto para o empregador doméstico. MEI também tem que ter o cadastro no domicílio. Geralmente o cadastro ele já existe lá.
Você já tem essa base de cálculo, a base de cadastro. Certo. O governo já criou o domicílio eletrônico, o cadastro de todos os empregadores. Os que são empregadores, tanto doméstico quanto empresa, e MEI também, quanto os que já foram empregadores também. Vão ter esse cadastro no domicílio eletrônico trabalhista. E aí eles precisam só verificar se os dados estão atualizados, porque pode ser que tenha o cadastro, mas a pessoa esteja com o dado desatualizado. E aí tem que ver esse passo a passo, tem vídeo informativo, mas atenção a isso, eu acho que isso é o principal ponto. Recebeu essa notificação, tem até 31 de outubro para regularizar. Regularizou até 31 de outubro? Ok, tudo tranquilo, não tem penalidade. Aí o que vai acontecer? Não regularizou. O primeiro é caráter informativo. Então, não regularizou, vamos para o caráter punitivo. A pessoa pode ter aplicação a receber multas, penalidades. Embora seja empregador doméstico, né, pessoa em tese física, também vai ter essa aplicação de penalidade porque você está descumprindo a norma trabalhista. Então, é uma previsão legal, certo? É importante estar atento a isso, não deixar passar, porque já teve um tempo, então agora ninguém pode mais dizer que não sabe. A partir de agora, todo mundo está sabendo. Estamos conversando com a advogada Thaís Delfino sobre o FGTS dos trabalhadores domésticos. Você que é empregador, que não faz esse pagamento, está sendo convocado pelo Ministério do Trabalho, notificado, inclusive, até dia 31, para regularizar essa situação. E aí vamos falar para o trabalhador, né? Como é que o trabalhador acompanha isso? Como é que ele vê, ou aonde ele vê, se está sendo depositado o FGTS ou não, Thaís? Hoje está muito mais fácil essa ferramenta, porque antes era uma dificuldade para o trabalhador acompanhar. Hoje, existe o aplicativo específico do FGTS, que é da Caixa Econômica, porque os depósitos são vinculados a uma conta, né, da Caixa Econômica Federal. Então, por meio desse aplicativo, o trabalhador ele consegue acompanhar. E é muito importante você ter esse cadastro, ter o aplicativo. Se for necessário, vai na agência, se precisar de alguma atualização específica. Tomar muito cuidado com o link, né? A gente sempre reforça esse tipo de coisa, algo que não seja oficial. Os golpes, né? Os golpes. Pois é. E é incrível, porque quando tem alguma situação assim que movimenta muito, aí o pessoal acaba se aproveitando e aplicando golpes. Olha este link, o seu FGTS por esse link. Não confie nesse tipo de propaganda. Aplicativo Meu FGTS. O Meu FGTS oficial da Caixa Econômica. Muito cuidado com isso. Verificou lá e aí acompanha, né? E aí, percebi, poxa, meu patrão ou minha patroa não está depositando FGTS. Muitas vezes, né, Thaís, você que trabalha com isso, sabe que é uma relação delicada. Como é que você cobra? Nem sempre há essa tranquilidade nessa cobrança, nem sempre sabe se o patrão vai achar bom, vai achar ruim, se vai demitir, se não vai. É uma relação complicada. O que é que deve ser feito? Deve-se tentar uma conversa, uma conciliação, mas caso o depósito não seja feito, pode, por exemplo, solicitar que o depósito seja feito após uma demissão, por exemplo, né? Qual seria o caminho das pedras para quem é trabalhador? Eu acho que o primeiro caminho sempre é tentar conciliar, né? Tentar conversar. Como você disse, é uma relação muito específica e muitas vezes tem uma natureza mais de amizade, enfim, se estabelece algum vínculo, digamos assim. E então, se você tem um vínculo com seu empregado, vamos regularizar a situação trabalhista dele, né? Então, vai os dois lados. Identificou, o trabalhador identificou, tenta primeiro conversar. Viu que não dá, não existe via de conversa ou não deu para conversar, ele pode acionar as medidas adequadas, Ministério do Trabalho, a primeiro momento, né? Inclusive, nessa situação de notificação vai ser automaticamente identificado, então é muito mais fácil para o trabalhador nisso, porque ele não vai precisar se indispor. Vai ser o próprio Ministério do Trabalho, o governo já está notificando, então ele já está dizendo. E aí, a segundo momento, caso não resolva uma situação que ele foi demitido e verificou depois, ele pode acionar a via judicial e fazer essa solicitação de depósitos dos FGTS, uma ação específica, uma reclamatória trabalhista. É possível, sim. Perfeito. Thaís Delfino, advogada, muitíssimo obrigado. Seja sempre muito bem-vinda aqui à nossa bancada, viu? Obrigada, foi ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Agora são 10 horas e 47 minutos. Lá no início do programa eu falei sobre algumas operações que estavam acontecendo aqui na Paraíba. Eu queria falar sobre a terceira delas, que eu
prometi, agora eu vou trazer as informações, porque 3 integrantes de um grupo criminoso foram presos hoje pela manhã durante uma operação policial no litoral sul da Paraíba, ali no iniciozinho da manhã. Eles são investigados por assassinatos de 2 policiais civis e de um jogador de futebol no estado de Sergipe. Zuila Davi tem os detalhes. Olá, Caio, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Essas prisões aconteceram no município de Pitimbu, no litoral sul aqui da Paraíba. Foi uma operação em conjunto entre as polícias civis da Paraíba e de Sergipe, além do apoio também da Polícia Rodoviária Federal. Essas prisões foram em cumprimento a 3 mandados de prisão contra 3 homens acusados de assassinarem um jogador de futebol, Marcelo Alves, na cidade de Umbaúba, no estado de Sergipe. Esse crime aconteceu em junho deste ano e essa operação já aconteceu depois de várias investigações que levaram até esses 3 homens que estavam escondidos em uma casa no município de Pitimbu. Os delegados André Macedo, do Draco, aqui da Paraíba, e Hilton Soares, delegado de Sergipe, os 2 deram detalhes de como as investigações foram feitas até o cumprimento desses mandados de prisão hoje pela manhã. Vamos ouvir. No dia de ontem e no final da tarde a gente conseguiu identificar a casa onde eles estavam homiziados e aí com o apoio da Polícia Civil hoje, do GOI, a Desarme, a Draco, a inteligência da PRF, a gente conseguiu realizar essa prisão importante. Vamos falar um pouquinho com o delegado também de Sergipe, que vai explicar como foi que esse crime aconteceu no estado e como foi que as investigações chegaram até ele. Na verdade, um homicídio que aconteceu no dia 8 de junho, na cidade de Umbaúba, que é interior de Sergipe, e teve forte repercussão. A vítima era um ex-jogador de futebol conhecido na cidade, na região, e em virtude de um relacionamento amoroso, que era o atual relacionamento da vítima, né? Começaram as provocações com Fábio Messias, que já foi namorado da moça, que foi pivô da situação. E nesse dia, após uma forte discussão, o Fábio teria atirado no carro da vítima diversos disparos, né, que ficaram... o carro ficou bastante marcado. E um dos disparos atingiu a nuca da vítima, que morreu de forma instantânea. E a gente apurou que, além do Fábio, também o Messias, que é o pai de Fábio, e também um primo dele, chamado Diego, também atiraram na vítima. Todos os 3 pertencem à comunidade cigana de Umbaúba. Fábio já possui passagem policial, Jeová, que é o pai, já respondeu por homicídio. No mesmo dia, a polícia encontrou um vasto arsenal na casa do Fábio. Fuzil, espingarda, munição. O Fábio é atirador profissional, mas eles empreenderam fuga. Então, a partir daí, a gente fez diversas diligências, começar pela Bahia, várias cidades, contamos com o apoio da polícia local, e depois a gente descobriu o paradeiro, de acordo com informações de inteligência da Polícia Civil de Sergipe, da Paraíba e também da Polícia Rodoviária Federal. A gente conseguiu encontrar um possível endereço deles aqui em Pitimbu. E de imediato solicitamos o apoio da Polícia Paraibana. Eles fizeram diligências, confirmaram realmente a residência em que eles estariam. E hoje a gente checou e conseguimos prender os 3 indivíduos, né, não esboçaram reação. Os 3 presos permanecem aqui na cidade da polícia, no bairro do Geisel, em João Pessoa, aguardando pela audiência de custódia e seguem à disposição da Justiça. Zuila Davi, para a CBN. Agora são 10h51. Denise Delmiro já aqui na nossa bancada, trazendo os destaques e notícias do JPB1. Denise, bom dia, recém-aniversariada. Sim, meu novo ciclo recomeça. Fiquei muito emocionada ontem com os ouvintes mandando mensagens pra mim. Foi aqui. legal, né? Obrigada de verdade, Caio, e todos os ouvintes. Foi maravilhoso. Mas simbora, né, gente? Vida que segue. O JPB1 de hoje tem muita informação pra você. Essa operação aí que aconteceu em Pitimbu, né, desses criminosos de Sergipe que estavam escondidos aqui. A reportagem completa de Zuila Davi também no JPB1 de hoje. Nesse momento, nosso repórter Everton Corrêa está na frente do 1º Batalhão depois dessa notícia, né? Que a Justiça concedeu a liberdade aos PMs investigados por aquela chacina no Conde, que 5 jovens morreram. E os PMs ficarão sem a tornozeleira eletrônica. Everton Corrêa está nesse momento no 1º Batalhão lá na frente, com outras equipes, inclusive.
esperando esse momento da liberação desses policiais, e a gente vai trazer tudo ao vivo no JPB1 de hoje. JPB1 de hoje também segue com outras notícias do dia, minha gente. Claro que é assunto aqui na CBN e é lá no JPB1, a PEC da blindagem, né? O que é isso? O que é blindagem? O que está acontecendo na Câmara dos Deputados, né? Se blindar, se proteger dos crimes na justiça. João Paulo Medeiros está aqui na CBN, vai estar comigo também ao vivo no JPB1 para explicar como os deputados paraibanos votaram e como você também tem que entender e se envolver nesses assuntos de política que mexem com o nosso dia a dia e com a nossa rotina. E o assunto maravilhoso, sabe qual é o babado do dia, Caio? Conta. JPB1 na rua. Eita. Mangabeira, alô Mangabeira, meu país. Mangabeira, minha potência. Ó, admiro demais Mangabeira. O que é aquilo, hein? Eu tenho vários amigos lá em Mangabeira. Eu também, não é só adoro. você não. Ó, tem o Beth Canuto, tem o Wendel Rocha, Tati, Dona Leni, que eu já fui na casa dela gravar um chefe JPB. Só tem gente maravilhosa em Mangabeira. E eu quero todo mundo lá agora. Silvia tá nesse momento já no mercado de Mangabeira, ali na principal entrada, Caio, onde tem aquela fonte, né, azul, bem bonita. Ela tá lá com serviços de saúde e com forró caçoar ao vivo. Eita, coisa boa. Quem conhece Silvia sabe que ela gosta de uma farra, Gente, né? é o seguinte, quer dançar um forrozinho com Silvia Torres, vai lá, porque Silvia ela tá pede disposta. valsa. Ela tá entregue. Ela tá. Eu quero uma fila de gente pra dançar com Silvia hoje ao vivo. Ela foi disposta, ela disse. Ai, gente, Silvia é maravilhosa, né? É o JPB1 na rua, é a nossa oportunidade de estar perto do povo. Você quer passar lá? Eu quero aparecer, Denise, ao vivo. Vá lá pra Mangabeira hoje. 11h45 a gente vai mostrar tudo, a nossa festa. Eu amo esse JPB1 na rua. Eu também. E eu quero ver todo mundo participando. Caio. Valeu, Denise. Obrigada. Bom programa pra você. Agora, 10h54. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Juliana Bandeira, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia também para você que está acompanhando a gente aqui no rádio. Ju, não é pouca coisa não. Começou o Mundial de Vôlei de Praia aqui em João Pessoa, só fera aqui na nossa praia, de graça pro pessoal assistir, né? Exatamente. Começou hoje cedinho, já teve algumas partidas ainda do qualifying, tá? Ainda não é o torneio principal só rola de tarde. Inclusive, trazer para você aqui que às 3 horas da tarde começa o torneio principal com simplesmente MOL e Sorum, né? Que são aí os noruegueses, líderes, inclusive, do ranking mundial. O Evandro e o Arthur Lance, que foram os primeiros no circuito brasileiro, né? Conseguiram o ouro. Jogam às 3 horas da tarde, hoje também na quadra principal. E só à noite, 8 da noite, é que teremos George, nosso paraibano, prata da casa, e o parceiro Simon, também já no torneio principal. Ah, Juliana, mas agora de manhã, rolando o qualifying, tem tanto disputa masculina quanto feminina. Inclusive na feminina, 1h50 da tarde, tem Andressa, nossa paraibana Andressa, e a Tainá tentando uma vaguinha no torneio principal. Portanto, se você puder ajudar, torcer lá para elas duas, serão muito bem-vindos. E lembre-se de pegar o seu voucher, tá? De acesso, a entrada é gratuita, mas é necessário que você pegue um voucher que você pode achar no Jornal da Paraíba ou no GE Paraíba. Tem lá a reportagem dizendo como é que você consegue ter o link, né? Ter acesso ao link que dá acesso à arena. E hoje começa também a 8ª rodada da Segundona do Paraibano. Isso, teremos 2 jogos hoje acontecendo, e importante dizer também que já estamos aí na reta final, tá, galera? Falta praticamente só 2 rodadas, né? Essa e a próxima, para ser mais clara aí, para a gente ter o término dessa primeira fase e aí já saber quem é que vai ser classificado diretamente para as semifinais, quem fica na repescagem, fica tentando buscar ainda uma vaga para as semifinais, e quem está lá na zona de rebaixamento, ou seja, que já vai para a 3ª divisão do Campeonato Paraibano no ano que vem. Já te digo que o Sabugi já está rebaixado, tá? De cara assim para você. Hoje temos Spartax e Sabugi no Almeidão, 3 horas da tarde, e lá no Silvio Porto, 8 da noite, Desportiva Guarabira enfrenta o Confiança. Detalhe importante, que nesse jogo tem transmissão do Jornal da Paraíba, tá? jornaldaparaíba.com.br, você confere já a transmissão com a qualidade que você conhece e todas as emoções desse jogo. Amanhã as outras 3 partidas fecham essa 8ª e penúltima rodada da primeira fase da competição. Antes do próximo assunto, quero ler aqui a mensagem do nosso ouvinte Regis. Disse: Caio, dê bom dia à rainha
rainha da comunicação Meu esportiva, Deus Juliana do Bandeira. céu, é muita responsabilidade, A coroa, Regis. vou Não faz botar. isso não comigo não, que chega sobe um frio aqui na Regis, esquina. mas eu concordo com você. Tem também aqui o bom dia do Wagner também pra você, viu, Ju? O pessoal sempre que beijo, você chega gente. aqui. Obrigada manda um pelo beijo. carinho de sempre, seu Regis, seu Wagner. Um cheiro pra vocês. Obrigada, viu? Ó, e ontem o advogado de parte dos credores do 13 deu entrevista ao CBN Esporte Clube. O que é que ele disse, hein? Isso, é o Thiago, né? O Thiago Soares, advogado de 18 atletas que são credores, né? Que tem o 13 tem dívidas com esses atletas, né? Eles são 18 dos credores, de 180 credores que o 13 tem dívida, tá? Ontem aqui conversando com meu amigo Cristiano Sacramento no CBN Esporte Clube, o Thiago disse que tá rolando ainda uma conversa, né, entre todas essas pessoas a quem o 13 deve, né? Ele basicamente representa atletas que trabalharam no 13 e tem quantias para receber, dívidas trabalhistas, portanto, tem gente com dívidas de 200 mil reais, 50 mil reais, enfim. E aí o Thiago disse que os credores, no geral, esses 180 credores, estão tentando chegar num consenso de uma proposta que precisa ser apresentada numa segunda assembleia. A primeira aconteceu, quem deu a proposta foi o 13. A proposta foi rechaçada pelos credores, né? Não ficou bacana aí para quem precisa do dinheiro, né? E, enfim, precisa que essa dívida seja paga. Portanto, os credores estão ainda tentando chegar num consenso para nessa segunda assembleia apresentar uma contraproposta e aí o 13 dizer se concorda ou não. Um fato muito importante que o Thiago disse foi o seguinte: caso não haja consenso, o 13 não aceite a contraproposta, o clube pode ir à falência, decretar falência. Isso é muito ruim para todo mundo. Hein? Isso, para todo mundo. Para os credores, para o próprio 13 e, claro, para o torcedor 13ano que não merece essa catástrofe acontecendo no clube, especialmente no ano do centenário. Para encerrar, João Justino chegou aqui dizendo o seguinte: Juliana deu show no Sport TV. Muito obrigada, João. Um abraço para você. Domingo tem transmissão, a gente não vai estar na transmissão. Não vai ter reportagem na transmissão, mas de qualquer maneira eu estarei lá porque estarei fazendo produção local, tá? A gente vai ter um VT bem bacana, bem legal de reportagem pro Bom Dia Paraíba e também pro Globo Esporte. Perfeito, Ju, muito obrigado. Valeu, Até gente. mais. Tchau, até amanhã. Agora são 11 horas em ponto, a gente vai fazer aquela pausazinha para as notícias nacionais. Já já a gente volta para conversar com você, ó. Tem inclusive aqui já deixar um grande abraço para o Davi Alves. Ele mandou a seguinte mensagem lá no nosso WhatsApp: bom dia, Caio, sou ouvinte da CBN há mais de 10 anos. Top demais, Romeu lá de Santa Rita. Romeu, grande abraço para você. Obrigadão pela participação. A gente faz a pausa para as notícias nacionais e volta porque tem muita notícia aqui na nossa bancada. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. A Polícia Federal prendeu o delegado Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da corporação em Minas Gerais. Ele foi alvo de uma operação contra uma organização acusada de crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, Rodrigo de Melo Teixeira esteve à frente das investigações da facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E em 2019 deu início às apurações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. Atualmente, ele atua na Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ligada ao Serviço Geológico do Brasil. No ano passado, o delegado foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. Ao todo, a operação da Polícia Federal prendeu 14 pessoas, incluindo o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Trivelato Seabra Filho. Um suspeito de envolvimento no desaparecimento da menina Madeleine McCann foi solto na Alemanha.
Christian Bruckner cumpriu pena de 7 anos e meio por causa do estupro de uma mulher em Portugal em 2005. Ele agora terá de usar tornozeleira eletrônica. O homem nega que tenha cometido o crime. Ele acumula uma série de condenações anteriores, incluindo abuso sexual de crianças em 1994 e 2016. Apesar da acusação de promotores alemães contra Bruckner no caso Madeleine, nenhuma prova concreta do envolvimento dele foi encontrada. A menina desapareceu em maio de 2007. Ela estava de férias com a família num resort da cidade portuguesa de Praia da Luz. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. Venha ampliar seus horizontes no Colégio Interativo. Desde cedo, cuidado e atenção são primordiais na rotina educacional dos nossos alunos. O Interativo é um mundo de oportunidades. Uma metodologia de ensino que trabalha o alto desempenho do aluno, aliada a um dos melhores sistemas de ensino do Brasil e os mais renomados professores. Tudo isso para impulsionar grandes conquistas. Colégio Interativo, há mais de 25 anos, ampliando horizontes. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes, impulsionando conquistas. Matrículas abertas. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Onze horas, 5 minutos, de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Coisa boa, viu? É ter você aí do outro lado, nos acompanhando e não só isso, não só ficando bem informado, mas também participando. Aqui, ó, a gente tem uma cadeira cativa do nosso ouvinte, você senta a nossa bancada quando você dá a sua opinião, quando você participa, sugere uma reportagem, né, fala de algo que está acontecendo por aí e um assunto importante para a gente debater. Então, aproveita esse espaço, seu canal direto para conversar comigo é o 98132 4088. 98132 4088. E tem também o chat do YouTube. A gente já está com transmissão. Ó, um abraço para você que está me vendo nesse momento no nosso canal CBN Paraíba. Se inscreve, tá? Liga o sininho, também dá um like no vídeo, que esse vídeo vai ser divulgado aí para mais pessoas, né? Para as pessoas ficarem bem informadas com toda a credibilidade e responsabilidade que a CBN tem e você já conhece, né? Bem, antes de seguir com nossas informações, nosso giro de notícias, também tem quadros e colunas hoje, eu quero trazer aqui a participação de alguns ouvintes. O pessoal está participando desde cedo, então quero aqui deixar algumas participações. Vamos começar pelo Adalberto, tá? O pessoal aqui mandou alguns áudios pra gente. Eu deixo o Luciano Cabral doido às vezes, né? Ele tá fazendo uma coisa e já falo, vou colocar, mas calma aí, dá certo agora, Luciano? Então vamos lá. Adalberto, fala aí. Bom dia aqui para o CBN. É uma sugestão para a CEMOB. No altiplano, existe uma alça que desce para a praia e existe uma alça que sobe. Porém, quem sobe da praia para altiplano, ela tem duas opções. Tem a alça e tem a ladeira. Para o momento que está reformando
uma das alças, seria interessante que essa alça que sobe, ela ficaria liberada para descer, para que diminuísse o congestionamento. E as pessoas que iriam subir por ela, vai subir normal pela ladeira. E tudo certo. Um negócio tão simples e a CEMOB não consegue calcular isso. Tá aí, o Adalberto tá falando justamente sobre aquela Rua da Mata, né? Que o pessoal chama, que liga a João Cirilo da Silva, avenida, à Rua da Barreira, lá embaixo. Essa daí, para descer, tá interditada. Por isso que todo dia de manhã eu tenho falado de trânsito aqui na saída do bairro Altiplano. Tá uma loucura. Chega a ficar ali quase no Portal do Sol. Muitas vezes chega lá mesmo. Então, o que ele tá sugerindo é que a CEMOB abrisse essa alça de subida, no caso a rua de subida, para descida. Fizesse a inversão para desafogar o trânsito. É uma boa opção, viu, Adalberto? Espero que a CEMOB aí faça essa modificação. Mais um ouvinte, Washington. Fala aí. Bom dia, Caio. Bom dia a toda a Paraíba. É lamentável o que está acontecendo. Se existe na Constituição que, perante a Constituição, todo brasileiro é igual, por que esses caras de essa blindagem ou foram privilegiados? Isso é um absurdo. Um bom dia para todos. Obrigado, Washington. Rei também, Rei Chacon. Fala aí, Rei. Bom dia, CBN. Aqui é Reinaldo Chacon. Revoltado com essa PEC da blindagem. E não é como o outro radialista falou aí agora, dizendo que uma parte do PT, não foi a grande maioria do PT não que votou, não. Certas ideias deveriam ser chamadas pelo PT nessa por Gleisi Hoffmann. E aqui na Paraíba temos o Luiz Couto que foi muito bem, votou contra, mas eu fico revoltado porque sempre que acaba o país, esses partidos de direita e o partido do Centrão, esses partidos de direita vieram para acabar com o país, com conversa fiada de moralidade. Tá aí esse Cabo Gilberto que veio dizer que era moralidade, dizendo que Deus parte de família pela moralidade e volta no negócio da blindagem desse. Então isso é uma safadeza muito grande. Essa PEC da blindagem, Reinaldo Chacon. Obrigado, Rei. Tá aí a opinião dele. Edivaldo também chegou por aqui. Fala aí, Edivaldo. Bom dia, Caio. Bom dia, bancada aí da CBN. Realmente, cara, a gente vê aí uma vergonha no nosso Congresso aprovar uma lei dessa. A lei da blindagem. Como é que pode, como o companheiro falou aí, deixar de pautar uma PEC aí do imposto de renda e botar em pauta uma PEC da blindagem. Infelizmente, nosso deputado Hugo Mota aí não disse para que veio aí na presidência da Câmara, viu? Não disse para que veio aí na presidência da Câmara. Vai sofrer muitas consequências aí nessas eleições de lei. Um abraço aí a todos. Obrigado, Edivaldo, pela sua participação. Tem aqui também o Hernandes dizendo: Caio, bom dia, estou na escuta. A ideia é usar como moeda de troca a PEC da blindagem. Tá aqui a opinião do nosso ouvinte, o Hernandes. Tem também aqui a Lu dizendo: bom dia, Caio, eu sou de Mangabeira e amiga de vocês. Bom dia, Lu, grande abraço para você, nossa grande amiga aí de Mangabeira, tá? Quem mais chegando por aqui? Irineide, bom dia, Caio, bancada. Tô aqui fazendo almoço, escutando vocês, essa bancada linda. Grande abraço, viu? Adalberto também aqui, dando bom dia. O Matheus Gadelha. Quem mais aqui participando? O Pedro, também dizendo que escuta a CBN faz um tempão, viu? Pelo que ele tá dizendo aqui, deve fazer uns 10 anos também, viu? Ou mais. Obrigado, Pedro. Eliana também participando aqui, falando o seguinte: bom dia, Caio, parabéns, que debate inteligente e bem articulado, me emociono sempre, a CBN é muito valiosa em nossas vidas, são profissionais muito qualificados. E ela fala: Caio, a história se repete, nós lutamos muito pelas mudanças, mas elas continuam voltando com políticos corruptos. Tá aqui ela trazendo uma opinião também, viu? Eliana, muito obrigado pela sua participação. 981324088.
O Rildo Alves também mandou um áudio, o Áquila de Araújo, já prometo, a gente escuta esses áudios e comenta aqui, tá? Que sempre dou uma escutadinha antes de colocar no ar, que eu acho importante. Então, bem, são 11 horas e 12 minutos, a gente vai seguindo com nossas notícias, prometo já colocar os áudios e a gente começa e continua, na verdade, essas discussões. Vamos trazer notícia agora para você ficar bem informado? São 11 horas e 13 minutos. Giro de notícias. Um dos pilares da vida nas cidades é a limpeza urbana e cada vez mais a gente fala da importância de cuidar bem do nosso lixo para garantir o bem-estar da cidade e do meio ambiente. Meio ambiente em que estamos inseridos, tá? A gente às vezes imagina ali meio ambiente, natureza como algo separado. Não, nós estamos nesse local. Então, para isso, a coleta seletiva é uma grande aliada. Guilherme Bezerra está aqui para falar como é que isso funciona na nossa cidade. Será que funciona a coleta seletiva? Será que se você separar as sacolinhas aí na sua casa, o que é reciclável, o que não é, vai surtir algum efeito no fim das contas? Quem vai tirar todas essas dúvidas é Guilherme, está aqui para falar com a gente. Guilherme, bom dia para você. Oi, Caio. Bom dia para você agora de volta nessa terceira hora do CBN João Pessoa. Bom dia para o nosso ouvinte também. Pois é, essa coleta seletiva, ela é uma maneira de garantir a saúde das nossas ruas, da nossa cidade, porque o lixo ele não pode ficar acumulado e a gente também não pode ficar poluindo o meio ambiente com o plástico que a gente deixa solto por aí, com papelão, enfim, com uma série de resíduos que são secos e que podem virar outras coisas. A reciclagem vem para transformar esses resíduos. E não só tem essa função ambiental, como você falou, desse ambiente em que estamos inseridos totalmente, o ambiente das cidades, do meio ambiente, como também ele é uma fonte de renda para muita gente. Ele é uma fonte de renda para quem trabalha, esses profissionais que trabalham com o lixo, e também ele pode baratear a produção de alguns produtos que envolvam materiais recicláveis, como eu falei, plástico, papelão, e isso pode chegar até na ponta final, que é o cliente que vai poder pagar menos ali. Então é um ciclo que vem para o bem, né? Que vai poder trazer benefícios para a população. A gente fala sobre esse serviço aqui em João Pessoa, porque existe a coleta seletiva que acontece hoje em dia em condomínios. A prefeitura tem uma parceria com algumas cooperativas, são 4 cooperativas aqui na capital, e você pode se inscrever os condomínios, porque são ambientes em que tem mais gente, que tem mais concentração de lixo, e dá para fazer essa coleta seletiva sem muita complicação, só separando as sacolas de um lado que sejam os lixos úmidos e outra sacola com lixo seco, pode ser papelão, vidro, plástico, tudo misturado mesmo, contanto seja seco, pode ser de um lado e o úmido de outro, e aí consegue fazer essa coleta. Eu conversei com o superintendente da Enlu, que é a empresa responsável pela limpeza urbana aqui em João Pessoa, o Ricardo Veloso, e ele me contou um pouco sobre o que é coleta seletiva. É um conceito que a gente fala sempre, mas é sempre bom ter essa função pedagógica, explicar o que é a coleta seletiva. Pode falar, Ricardo. A coleta seletiva ela é uma ferramenta muito importante para a economia, digamos assim, dos recursos naturais. Nós, quando colocamos aí a logística reversa em operação, nós diminuímos o impacto tanto na disposição desses resíduos no meio ambiente, como também na estratificação de materiais do meio ambiente. Nós impactamos menos com a disposição de resíduos, de lixo, certo? E nós estratificamos menos do meio ambiente, uma vez que vamos buscar menos materiais, ou seja, as fábricas, elas utilizam parte desses resíduos reciclados para a confecção de novos produtos. Então, separa o lixo úmido do seco, certo? E aí o seco é exatamente o resíduo a ser reciclado, a ser coletado pelas cooperativas ou pela Enlu e direcionado às cooperativas, e o úmido, que é o tradicional, dirigido aí ao nosso aterro sanitário. E aí, como eu comentei mais cedo, hoje em dia existe uma parceria entre a Enlu com algumas cooperativas que tratam lixo aqui na capital, e eles conseguem fazer um trabalho em condomínios. Inicialmente, nesse projeto tem a intenção de se expandir, mas por enquanto são os condomínios cadastrados, porque condomínio tem muita concentração de lixo, é muita gente morando num espaço pequeno, então tem uma grande chance de aquilo se acumular e fazer mal para o bem-estar e para a saúde do meio ambiente aqui na cidade. Então, o síndico ele pode cadastrar o condomínio dele dentro do site da prefeitura ou no aplicativo João Pessoa na palma da mão e entrar nessa rota que as cooperativas passam uma vez por semana para pegar o lixo reciclável. A Enlu ela trabalha em parceria com cooperativas.
atendendo o que disciplina o novo marco do saneamento e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos 4 associações vinculadas formalmente à Enlu, e que percebem valores pelo volume estratificado da massa total gerada pela cidade. Então, eles conseguem, assim, ter 2 fontes de renda pela comercialização dos materiais e pela remuneração do peso estratificado. Para que alguém interessado solicite entrar em contato através do app João Pessoa na palma da mão, vai até a aba da Enlu e faz a sua solicitação. Pois é, tá aí, app João Pessoa palma da mão, também disponível no site joaopessoa.pb.gov.br. Lá você clica em Prefeitura Conectada, escolhe a opção Atendimento ao Cidadão e em seguida tem a opção Zeladoria. Lá você pode cadastrar o seu condomínio para fazer parte desse serviço. Muita gente, eu já vejo em vários condomínios ali, a seleção separada, né? Úmido, lixo seco, lixo molhado. Então, muita gente já está aderindo. Isso é muito importante. Agora, para onde é que esse lixo vai? Como a gente escutou, são cooperativas que passam uma vez por semana e recolhem esse lixo. Eu conversei com a presidente da associação Acordo Verde, que é uma das cooperativas, uma das 4 cooperativas que fazem essa coleta aqui em João Pessoa. A Maria Diones, e ela me explicou um pouco sobre como é que funciona esse trabalho de coleta. A gente faz porta a porta, sabe? A gente faz o bairro inteiro porta a porta. A gente vai buscar o material, a gente faz a separação e a gente vende. E esse dinheiro que a gente consegue é dividido em partes iguais para os associados. A gente passa semanalmente, sabe? A gente vai... deixa uma sacolinha, uma sacolinha para eles colocarem os materiais recicláveis, aí a gente traz e deixa um vazio, sabe, semanalmente. Os recicláveis a gente vende, né? Infelizmente a gente ainda vende a atravessadores, porque a gente não tem condições financeiras de levar direto para uma fábrica, que era o ideal. Aí ilustrado o ciclo do lixo, né? Você separa direito em casa, lixo seco, lixo molhado. A Maria Diones e as 26 pessoas que trabalham nessa cooperativa dela vão passar ali na sua rua, no seu condomínio, pega esse lixo, leva. Ela fala aí que eles dependem hoje em dia do trabalho desses intermediários que compram e levam para as empresas, e aí faz esse ciclo da reciclagem. Agora, é importante falar que o lixo, ele faz parte da vida desses profissionais e que isso tem um impacto muito grande. A Maria mesmo me contou que está há 30 anos nessa parceria com a Enlu e que ela criou a família dela, criou os filhos dela por causa desse trabalho. E que ela acha que muito se fala sobre o meio ambiente hoje em dia, que é muito importante, mas que esse tipo de trabalho que ela faz deveria ser mais valorizado e que muita gente, mesmo com o discurso de apoio às causas ambientais, não se dá conta da importância da coleta seletiva. Um trabalho que é muito importante, eu creio que é muito importante para o meio ambiente, muito importante para a sociedade, mas que deveria ter mais visibilidade, sabe? Visibilidade das pessoas, valorizar mais, principalmente a sociedade, porque as pessoas, eles misturam muita coisa, lixo de banheiro, mistura lixo de cozinha. Deveria ser feito uma educação ambiental com a população para que o trabalho da gente fosse menos pesado, sabe? Que é muito pesado. A sociedade, muita gente fala de meio ambiente, muita gente sabe que fala sobre reciclável, tá entendendo? Mas muita gente não faz a sua parte. Porque eu acho assim, que se todo mundo fizesse a sua parte, melhoraria para a gente como catador e para o meio ambiente também. Porque aí era menos lixo para o aterro, tá entendendo? Dava uma vida maior ao aterro sanitário e era mais lucro para o catador de material reciclável. Aqui em João Pessoa, 305 condomínios recebem esse serviço de coleta seletiva nessa parceria Enlu, cooperativas aqui de João Pessoa. Um bom número, mas pode aumentar. Está lá disponível no aplicativo João Pessoa na palma da mão. Você que é síndico, acompanha o CBN de João Pessoa, acha importante também essa coleta, coloca lá para fazer esse serviço, porque ajuda o nosso meio ambiente e não ajuda só a galera do seu condomínio e na sua rua, ajuda a cidade inteira, que essa é a ideia, né, da limpeza urbana, é garantir o melhor ambiente possível para todos nós. Tem aqui um ouvinte nosso, Gilson, dizendo: Caio, bom dia, eu moro no João Paulo II e aqui eu separo o lixo.
Se o pessoal que passa catando não passar antes do carro de coleta, vai tudo se misturar dentro do coletor do veículo. Por que a Prefeitura de João Pessoa não expande o programa para todos os bairros? Será que é para diminuir as toneladas das empresas que recolhem? É bom pensar nessa questão. Eu acho o seguinte, né, Gilson? Se passa o pessoal da coleta seletiva aí, o importante é você pegar esse material reciclado e guardar num cantinho, né? E esperar o dia que eles vão passar. Porque pelo que o Guilherme explicou, é uma vez por semana, né, Guilherme? Isso, quem está cadastrado, mas eles ressaltaram que os condomínios que estão... É só condomínio, ou seja, casa não? Por enquanto, nesse coleta seletivo, que a parceria Inlu e cooperativas é só condomínio. Aí eles falam... estão dizendo que não tem lá no João Paulo II, não passa essa coleta seletiva. E aí eles falam que são dias separados. Então, eles têm o dia da coleta normal, que a Inlu passa, e tem o dia da cooperativa. Eu tenho aqui informação da prefeitura, Caio, que fala o seguinte, são 2 cenários que existem aqui em João Pessoa. Você tem o recolhimento feito por associação de catadores em 13 bairros da capital. Eu imagino que o João Paulo não esteja nessa lista, como o nosso ouvinte falou. E tem esse dos condomínios que eu trouxe aqui, que o síndico pode se inscrever. Esse recolhimento das cooperativas é um dia diferente do recolhimento da Inlu. Então, o caminhão do lixo vai passar no dia normal e outro dia a cooperativa vai passar para pegar esse lixo seco. Agora, realmente, a conta não fecha para todo mundo, né? Você tem aí 300 condomínios, você tem 13 bairros, mas sobra ainda uma parte da população. De acordo com esses dados aqui da Inlu, está escrito que quem não está incluído em nenhuma dessas 2 situações deve levar o material reciclável até a sede da Inlu, que fica na Avenida Minas Gerais, no bairro dos Estados. Tá aí, se é seu caminho, né? Se não vai fazer uma grande diferença aí para você, pega o material reciclado e que é o lixo seco, que é o lixo seco, ou seja, lixo seco. Você plástico, papel. Pega ali o orgânico, comida, tudo que tiver sujeira também coloca em um saco. Que é da coleta normal da Inlu. Coleta normal deixa aí, e se você puder, leva ali na Inlu, enquanto a prefeitura não expande isso. Tem até o depoimento de uma outra ouvinte. Obrigado, tá, Gilson, pela sua participação. A Gorete também mandou um áudio falando sobre isso. Vamos ouvir. Fala aí, Gorete. Bom dia, Caio. Olha, há mais de 10 anos que eu seleciono o lixo aqui, mas infelizmente quem coleta, mesmo você separando, eles rasgam os outros sacos, sabendo que já está separado. E às vezes eu deixo de colocar junto, deixo para colocar outra hora, porque o pessoal que passa para pegar, o pessoal que recolhe reciclar, eles rasgam tudo, mesmo você separando, rasgam. Então, às vezes a gente diz, você separa tudo direitinho, eu separo tudo. Vidro, plástico, o que for de alimentação, essas coisas tudinho, eu separo tudinho. Se for quebrado, eu anoto, digo, cuidado. Mas eles rasgam tudo e deixam o lixo espalhado na rua. Obrigado, Gorete, pela sua participação. Obrigado também, Guilherme. Vamos fazer a nossa parte e espero que a prefeitura também amplie esse programa, porque também não adianta você separar em casa se vai tudo pro mesmo carro, se vai tudo ser misturado, né? Mas se você pode fazer isso, passa lá na Inlu e deixa o seu material reciclado, tá? Pelo menos uma vez por semana. Guilherme, até mais. Agora são 11h26. Eu trago informação que mais de 400 brinquedos irregulares foram apreendidos em uma loja no centro de João Pessoa durante uma fiscalização do Procon. Os brinquedos não tinham data de fabricação, numeração do lote e classificação etária, isso é importante demais. O superintendente do Procon aqui de João Pessoa, Júnior Pires, falou sobre essa apreensão e as fiscalizações no comércio voltadas para o Dia das Crianças. Nós iniciamos no dia de ontem a operação de fiscalização objetivando o Dia das Crianças, o mês das crianças, né? Então a gente vem visitando todas as lojas que comercializam brinquedos para verificar a regularidade desses brinquedos no tocante às informações obrigatórias que o Código de Defesa do Consumidor e a legislação específica determina, como data de fabricação, como número de lote, a certificação do Inmetro para garantir a saúde e a segurança do consumidor que está adquirindo aquele produto, sobretudo das nossas crianças. Então, é uma operação que iniciou no dia de ontem, vai perdurar durante todo o mês de setembro e outubro,
E já no primeiro dia, no dia de ontem, nós efetuamos uma apreensão de cerca de 400 itens, 400 brinquedos que estavam aí irregulares, sem a certificação do Inmetro, ou seja, gerando um risco para quem o adquirisse. Então, a operação segue nas ruas, o PROCON Municipal de João Pessoa segue nas ruas para garantir a saúde e a segurança do consumidor e das nossas crianças pessoenses. Agora são 11h27, o cineasta paraibano Torquato Joel está participando do tradicional Festival de Cinema de Brasília, que acontece até sábado no Cine Brasília. O filme Corpo da Paz, dirigido por ele, foi exibido ontem dentro da mostra competitiva e fala da relação tensa entre o Brasil e os Estados Unidos sob o pano de fundo da Guerra Fria. Torquato falou sobre o filme e sobre a participação no festival aqui para a CBN. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Então, Corpo da Paz é um longa-metragem paraibano. A gente realizou na região de Sousa, mais precisamente em São Gonçalo. O filme é ambientado nos anos 60, no que a população chamava de acampamento do Denox, lá no distrito de São Gonçalo, né? Então, versa sobre o universo de funcionários do Denox. O Denox, nessa época, era uma ilha, né, de fartura, de abundância, né, em meio à pobreza que circundava o território à margem do acampamento do Denox. E a história de um garoto, né, na descoberta da sexualidade, e um gringo, um americano, que chega para o centro de pesquisa do Denox. Não sei se vocês sabem, mas esse centro lá de pesquisa do Denox tinha pesquisas avançadas sobre culturas que pudessem ser desenvolvidas para dirimir e reduzir o problema grave da seca, né? Então os caras estavam estudando, pesquisando alternativas para enfrentamento da seca, culturas, plantas, animais, caprinocultura, bovinocultura. Eu me lembro que na minha infância a gente comia muita tâmara, porque lá nesses centros de pesquisa eles tinham um plantio de tâmara vinda da África, né, do Saara, e era comum. Tâmara hoje a gente encontra no supermercado em João Pessoa com um preço muito caro. O lance é que essas tentativas de introdução de alternativas alimentares não vingou muito, não sei se foi por uma falta de política que levasse a população ou porque a população não estava realmente interessada em algo que não fosse o feijão e o arroz e a carne de todo dia, tá? Então o filme versa sobre esse universo desse garoto e ele tem um enfrentamento entre ele e esse americano, né? É ambientado, como eu disse, na década de 60, em plena ditadura militar no Brasil. A reação do festival, aqui no festival ontem, né, o Cine Brasília provavelmente o maior cinema de rua do Brasil e é o de maior público nos festivais brasileiros, foi maravilhosa, né? Terminada a sessão, as pessoas vieram conversar, conhecer sobre essa história do Denox, conversar sobre os atores, a participação do elenco, enfim, foi bem entusiasmante. Foi uma noite ontem. Eu estou me sentindo em estado de graça, de felicidade. Tamanho foi a recepção ao filme. Agora são 11h31, notícias nacionais, e a gente volta já já. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou uma proposta que autoriza a venda de medicamentos e a instalação de farmácias em supermercados. Entre outras regras para o comércio de remédios no varejo estão a criação de espaços separados e a obrigação da presença física de farmacêuticos. Desde que não haja nenhum recurso para a votação do texto no plenário do Senado, a proposta pode ser enviada diretamente para a Câmara dos Deputados. Pelo menos 20 pessoas foram presas até o momento numa operação em Bangu e na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os alvos são traficantes que disputam o domínio da região.
O número de escolas fechadas chega a 24. O suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk confessou o crime numa troca de mensagens com um colega de quarto. É o que revelam documentos divulgados por autoridades dos Estados Unidos. Segundo o texto, Tyler Robinson assumiu a autoria da ação e pediu desculpas. Ele também demonstrou preocupação com o fuzil deixado para trás na fuga. A promotoria acusou Robinson de homicídio qualificado e afirmou que pedirá a pena de morte. E o Palmeiras enfrenta hoje o River Plate na Argentina às 9h30 da noite pelas quartas de final da Libertadores. Pelas quartas da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro encara o Bolívar na Bolívia às 7h. Ontem, o Fluminense perdeu para o Lanús na Argentina por 1-0 no jogo de ida. Em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Mirassol às 7h30 da noite no estádio Newton Santos. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Colégio Interativo Bessa e Cristo, ampliando horizontes, impulsionando conquistas, matrículas abertas. A rádio que toca notícia. Quer dar um salto na sua carreira? Faça uma pós-graduação na Facene. Invista no seu futuro escolhendo quem é referência há mais de 2 décadas na área da saúde na Paraíba. Na Facene, você encontra 9 opções de cursos de pós-graduação, com duração de 9 ou 12 meses. Professores altamente experientes e uma estrutura de excelência. Prepare-se para se destacar e assumir posições de liderança no mercado. Informações pelo WhatsApp 83993812476. CBN João Pessoa. 11h34. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Nutricionista Érica Nóbrega, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo. Érica, vamos falar sobre açúcar ou sobre alimentos sem açúcar, porque viraram uma febre, né? Hoje o pessoal, às vezes, vai comer um hamburgão, mas fala, não, pelo menos o refrigerante é sem açúcar, né? E tem optado por essas opções sem açúcar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É tudo saudável? Tudo que não tem açúcar pode ser considerado saudável? Pois é, eu quero começar deixando a seguinte pergunta para as pessoas. Você é daquele que vai para um restaurante, come e aí depois pede uma torta bem grande e um cafezinho com adoçante? Pensa aí. Você pede um cafezinho com adoçante, mas come uma torta bem grande. Então, o que eu quero começar a chamar a atenção para você é que cuidar da alimentação não é usar adoçante. E muitas vezes você está lá no supermercado querendo comprar um alimento que tem açúcar na composição, mas você opta por aquele que tem adoçante na composição. E você tem que saber que, de modo geral, os alimentos processados com adoçante, esses adoçantes não são as melhores opções. São à base de aspartame, que há muito está condenado e faz muito mal à saúde. Quando você pensa em algumas trocas que acha que está lucrando como sorvete diet, o sorvete diet, ele tem mais gordura do que o sorvete com açúcar. O que é que eu estou querendo lhe levar a pensar? Está afim de tomar um sorvete? Você não é diabético. Tome um sorvete normal. Não vai ser um sorvete, vez ou outra, que vai mudar a sua vida. Entende, Caio? Com certeza.
Tem muito alimento também Essas com esse... trocas precisam ser analisadas. Sim. Porque você pode estar levando doença numa opção em que você tirou o açúcar ou substituiu o açúcar por algo pior do que o açúcar. Pois é, algo muito complicado. O pessoal acha, às vezes, está fazendo um bem, né? Às vezes tem o nome lá, fit, no produto e já compra sem nem olhar a tabela nutricional. Tem alguns ouvintes aqui, Érica, participando. Por exemplo, Pedro. Pedro fala, ouvi dizer que refrigerante sem açúcar ou diet é mais prejudicial do que os que têm açúcar. Isso procede? Ele está perguntando. Procede por quê? Porque, de modo geral, o edulcorante, que é justamente a parte que adoça, ele é de pior qualidade no mercado. Qual é o melhor adoçante do mercado? Que é aquele que você pode comprar e não vai te fazer mal. O Stevia modificado, certo? Vende em pó, ele vende inclusive em supermercado, ele melhorou o retrossabor, porque o Stevia é muito amargo. Esse é o melhor adoçante. É considerado natural, ele não vai te fazer mal. Mas, de modo geral, a indústria não usa esse adoçante. É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Ela usa um que faz muito mal à saúde. Mais um ouvinte participando, Zulu, dizendo... O açúcar é o tempero da vida, sem doce é sem graça, demais é problema, né? Demais o açúcar é problema. Aí ele disse, será que a Érica concorda? Concordo. Eu sou uma pessoa que como uma sobremesa e opto por uma sobremesa um pouco menos doce, e tem como a gente escolher, sim, sobremesas menos doces. Você pode pensar em uma calda em cima de um bolo que não seja tão doce. Tem bolos, até bolos normais de casa, que não são tão doces, você pode colocar algo em cima, mas tem gente que é doce demais tudo, minha gente. Então, você tem que analisar até nas escolhas. Uma outra coisa que eu faço, daí a dica para quem sai ímpar. Por que não dividir uma sobremesa com seu amor? Não é tão lindo? Verdade. E aí, gente, a gente chega no restaurante, pede uma torta, é do tamanho do mundo uma torta. Eu olho assim, o marido já pisca, diz, vamos dividir. Eu digo, vamos, que isso aqui é até importante para a saúde, a gente está dividindo isso. Eu acho que tá mais difícil agora ter o amor. Muita gente tá sem o amor, mas leva um amigo. Você já joga aí, olha, por um amor eu tô dividindo uma torta. Quem sabe já é uma chamada. E aí você que gosta de café como eu, gente, se você vai comer uma sobremesa, não precisa adoçar o café com nada. É verdade. Precisa, Caio, adoçar? Eu já sou do time sem açúcar no café, né? Mas tem gente que... eu tô tentando doutrinar, se a gente pode dizer assim, minha mãe, por exemplo. Aí falam, escute a Érica Nóbrega, que ela falou que é para ir diminuindo aos poucos. Ela tá assim no processo, viu, Érica? Mas ela tá achando difícil demais sair do açúcar. Mas ela conseguiu diminuir, pelo menos um pouquinho. Tem uns chocolates no supermercado do tamanho de nada, umas bolinhas. Tu já viu falar? Não. Pois procura. São gotas de chocolate. Foi assim que eu fiz minha transição. Eu comecei a diminuir para metade o açúcar do meu cafezinho. Isso. E colocava uma bolinha de chocolate na boca. Até ir tirando o açúcar todo e botando uma bolinha de chocolate. Tem gente que também faz uma bolinha de rapadura. Tem umas rapadurinhas bem pequenininhas. E aí você vai diminuindo, quando você nem se tocar, pensar, você já tá com açúcar sem açúcar fazendo uma cara linda, gente. Eu não tomo café sem açúcar fazendo aquela cara feia que o povo mostra, não. Porque eu adoro o gosto de café. Eu também. Então tá, eu adoro eu adoro as suas dicas, Érica, porque já trouxe aí a dica do chocolatezinho, da rapadura. Ajuda, né? Então, chocolate, tá, e rapadura, e você pode encontrar até ele com açúcar. A rapadura é doce. Então, não é preciso você tirar o açúcar total. A história, a pegada que eu falo aqui, é você diminuir. Gente, tem gente que toma açúcar demais. Tudo é muito adoçado. Você vai dar uma olhada no fundo da xícara. Gente do céu! É quase uma melada. É mesmo. Não sei como aguenta, viu? Porque depois que eu parei de tomar o açúcar, quando eu tomo um café com açúcar, eu só sinto o gosto do açúcar. Abusado. Mas costume também, né? Costume. Então, a pegada é essa.
Diminuir açúcar da vida, não é botar o adoçante no lugar. Pensa nisso, vamos fazer diferente essa mudança? Giovanni, nosso ouvinte, está dizendo que ele está lá no bairro dos Estados e disse que trocou o açúcar pelo mel. É uma opção também? Calórica. Mel é tão calórico quanto açúcar. O mel é muito bom para a saúde. Você pode pensar no mel muito bom, porque inclusive é rico em vitaminas, né? E energético, colocar aí uma colherinha de chá por dia no mel de boa qualidade em cima de uma fruta. Mas adoçar um cafezinho com mel não é uma boa opção, Giovanni. Você tem que diminuir esse mel, como diminuir o açúcar, e ficar como o time da gente aqui, sem açúcar. O Silvio chegou aqui também dizendo assim, doce de leite daquele caracolado, cheio de bolinha, Deus que me perdoe e os médicos também, me perdoe nutricionista, mas não tem nada melhor no mundo. Maravilhoso, doce de leite cortado, amo de paixão, mas não dá para comer todo dia, pouquinho, né? Dá para você se permitir. Isso, dá pra tirar o açúcar e colocar um pedação de doce de leite, né? Não, faz isso quando você tá afim, Uma vou colherona. comer, uma vez na semana eu vou comer uma sobremesa, beleza. Mas aí não compra, não põe isso na tua geladeira, não faz, na minha casa sou eu e o marido, a gente não pode fazer sobremesa, se fizer, o que é que acontece? A gente come tudo. Então a gente faz pouquinha quantidade, ou faz em datas especiais. Se virar rotina, tá na geladeira, você abre e come. Lascou. Não vai dar certo. Érica Nóbrega, muito obrigado pelas dicas mais uma vez. Uma ótima semana para você. Pra vocês também, gente. Beijo grande. Saúde é tudo, meu povo. Vamos correr atrás dela, hein? Agora são 11h44, pausa rápida para falar sobre economia já com Guilherme Bahia e as últimas da política. Programa ainda quente, cheio de informação para você. CBN João Pessoa. Oferecimento Colégio Interativo Bessa e Cristo. Ampliando horizontes. Impulsionando conquistas. Matrículas abertas. Na Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no futuro da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um dos nossos consultores. Siga nosso Instagram, @CreduniPB. Creduni, mais que uma escolha financeira. De segunda a sexta, na CBN João Pessoa, você fica sabendo as notícias do esporte a partir das 14h, no CBN Esporte Clube. Os destaques do nosso futebol e a análise do que acontece em campo, nas quadras e nas pistas, por quem entende do assunto. CBN João Pessoa, pode ligar que aqui tem jogo. CBN João Pessoa. 11h45. CBN Economia, com Guilherme Bahia. O dólar ontem fechou abaixo dos 5,30 e acumula quedas por 5 dias seguidos. Já o Ibovespa fechou acima dos 144 mil pontos, se não me engano é recorde, né, disso aí. Quem vai explicar melhor é Guilherme Bahia, mas tudo isso está acontecendo em meio à discussão mais importante da economia, que é justamente a decisão sobre a taxa Selic. Então, para falar sobre o panorama econômico brasileiro, também outras informações sobre indicadores, a gente conversa agora, a partir de agora, com o Guilherme Bahia, que sempre nos ajuda a entender a economia brasileira e mundial. Bahia, bom dia para você. Bom dia, Caio, bom dia, ouvintes, sempre bom participar. Pois é, falei aí, ó, dólar abaixo dos 5,30, Ibovespa, que é o índice, né, da Bolsa, batendo recorde. A gente também tem aí uma queda por 3 meses seguidos no índice de atividade econômica, isso aí já é um outro dado. Também tivemos deflação, né? E tem também o desemprego sendo reportado ali no nível histórico também, menor taxa de desemprego desde que isso está sendo registrado. Queria entender como é que está o cenário econômico. Tem indicadores bons, também tem indicador ruim. Como é que essa conta fecha no fim das contas? A economia está indo bem? A gente pode ficar feliz e esperar bons resultados ou é só uma onda?
Isaí. Vamos lá. É engraçado que eu fico me colocando em cenários complicados porque é um assunto que é sempre muito difícil de colocar como certo, porque primeira coisa que todo ouvinte precisa entender é que economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Então ela depende do agente humano para acontecer. E quando a gente fala que a economia está bem, a economia está mal, é sempre importante a gente explicar para quem ela está bem, para quem ela está mal, quem está se favorecendo e quem não. O que dá para dizer é, não conheço ninguém satisfeito com a própria vida financeira, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com satisfação do que com o estado matemático financeiro propriamente dito. Naturalmente que todo mundo queira estar um pouco melhor do que o que de fato está. Governo, bom, continua arrecadando muito. Mas o cenário que a gente precisa colocar para as pessoas entenderem é que a gente está encerrando uma etapa de ciclo. Hoje a decisão de Copom e a decisão muito provavelmente é de permanência no teto da taxa Selic em 15%. Isso significa que parou de crescer e já estamos na iminência de começar a diminuir. Por causa desse efeito, é natural que a Bolsa suba, porque é uma condição até matemática, porque já que há uma expectativa de diminuir a taxa de desconto quando se calcula o preço de um ativo, que é a taxa Selic, é natural que os preços subam. Tá? Isso provoca um aumento na Ibovespa. Mas o Ibovespa, ele reflete bem a economia? A resposta é que não. Até por uma questão metodológica. Ele diz respeito às empresas com maior volume de negociação na Bolsa de Valores. E boa parte dessas empresas são petrolíferas, mineradoras, que são exportadoras, e bancos. 3 setores que foram muito bem, que estão muito bem, obrigado, nesse contexto, nesse cenário. Então, o Ibovespa reflete muito bem a vida do brasileiro, as famílias, etc. Não reflete muito bem. E porque boa parte da Bolsa é operada com dinheiro estrangeiro, mais de 60%, chegando até picos de 70%, o estrangeiro precisa trazer dinheiro para cá, ele é obrigado a comprar real e, fazendo isso, o real se desvaloriza e a contraparte disso é que o dólar cai. Então, sempre que a gente fala que bolsa sobe, o dólar cai por causa disso. Vamos para a economia real, aquilo que afeta os nossos bolsos. A massa de salários da renda da população está aumentando, isso é positivo, mas tem um efeito muito mais atrelado à própria política de aumento do salário mínimo e a uma pequena redução no desemprego. E aí é preciso entender que o desemprego está baixo, mas ainda estamos falando de quase 65 milhões de brasileiros que não estão trabalhando e poderiam. Tá? Então, quando a gente vai para desalentado, desempregado, as pessoas que nem estudam, nem procuram emprego, porque, por exemplo, um estudante de medicina não pode, nem acho que deveria também trabalhar, porque é um curso que exige uma carga horária muito grande. Terapeutas ocupacionais em formação também estudam manhã e tarde. Então tem algumas pessoas que estão dispensadas da conta porque estão se preparando na produção. Quando a gente olha para esse cenário, a massa salarial está crescendo e isso pode pressionar a inflação, porque é mais dinheiro circulando na economia. Então, qual é a certeza que a gente tem? 1, de que as coisas vão mudar. 2, de que os economistas continuam sem saber nada. E 3, que a gente precisa meio que aprender a defender as nossas próprias posições. Fazer qualquer projeção na economia neste cenário de mudança, porque atingimos um teto e a tendência é que a gente vá para o outro lado da curva, traz muitas incertezas, então é difícil bater martelo e dizer o que vai ser daqui para frente. Tem alguns ouvintes participando, vou fazer aqui algumas dessas perguntas. O Pedro fala o seguinte: com essa baixa do dólar, é hora de comprar ou existe outro investimento melhor? Comprar dólar nesse momento? Eu acho muito saudável que a gente, para quem pode, tenha uma reserva de 10% a 15% dos seus ativos, daquilo que você tem de dinheiro disponível no exterior, tá? Dólar está em queda, há uma perspectiva de que ele continue em queda, então é um bom momento de comprar, principalmente para quem tem a necessidade de gastar em dólar, seja porque vai fazer uma compra, uma viagem, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo para quem busca proteção. Ter uma política de compra regular de moeda estrangeira, eu entendo que é saudável para as famílias. João fala o seguinte: por que o PIB ainda patina com índices pífios, já que estamos com um índice de desemprego tão baixo? Tá, porque a resposta na economia popular
sobretudo quem emprega são as pequenas empresas. Quando a gente soma o volume das pequenas empresas, ele é pouco representativo para o PIB. Lembrando que o PIB não diz respeito somente a empresas, mas a governo e principalmente o agro. Então, quando a gente tira o agro da conta, é como se a gente estivesse mal há muito tempo. O que tem salvado é o agro. Pois é, a gente está esperando que a economia melhore, né? Isso aí não cabe a nós, cidadãos, às famílias, não são decisões nossas que mexem na economia, mas no que cabe à família, às famílias, no que está ao alcance de cada um de nós, né, que está nos ouvindo, o que é que você diria que seria mais adequado nesse momento econômico? Bom, dentro então do que cabe a cada um, qual é o meu papel na economia, o que eu digo principalmente para as famílias, para quem nos ouve agora, é o seguinte: primeiro de tudo, invista em educação de qualidade. E educação de qualidade não é passar na prova, não é passar nos testes, é você ser capaz de resolver problemas, de você pensar situações, de você ser capaz de pensar o cenário e como você se insere nele. Sobretudo, aprendam a usar a tecnologia, a serem eficientes no seu trabalho. Qualquer trabalho que você seja, portaria, construção civil, até aqueles que são autoemprego de tecnologia, aprenda a usar cada vez melhor a tecnologia para que você seja cada vez mais um solucionador de problemas. Isso tende a defender a sua renda, isso tende a defender a sua posição familiar e isso te facilita ganhar mais, se manter no emprego e até mesmo gerar outras fontes de renda para si. Além do mais, cuidem da saúde. A Érica, que me antecede, sempre fala disso. Cuidar da saúde é barato. Viver uma vida saudável é barato. Defenda valores, cuide da sua família, porque isso, enfim, tende a ser mais benéfico para a economia como um todo, para o nosso bolso, e bem ou mal, está dentro do nosso controle, agir de acordo com isso. Essa questão da saúde é a dica de ouro, viu? Porque é mais barato cuidar, manter essa saúde do que cuidar dela depois quando não tiver mais. Então, te faz faltar menos no trabalho, te faz gastar menos com a comida saudável. No Brasil ela ainda é mais barata, Isso. A comida cara, a comida gordurosa, ela é mais cara. Então existem vários efeitos aí positivos no cuidar da saúde. Bahia, muito obrigado mais uma vez. O Pedro disse, adorei os conselhos, investir no conhecimento. Tá aqui, pessoal. Obrigado, anotando. Pedro. Obrigado, muito Pedro. bom te ouvir. Abraço para você. Até a próxima. Agora são 11h55, antes de ir para a política, eu quero dizer uma informação que acaba de chegar aqui. Um crime chocou os moradores na rua José Soares, bairro do Rangel, agora pela manhã, aqui em João Pessoa. Um adolescente de 16 anos, identificado como Pedro Henrique, foi morto a tiros dentro de casa. Testemunhas disseram que na semana passada houve uma tentativa de homicídio no mesmo local. A polícia chegou aí à casa para levar a vítima para depor, mas ele decidiu não ir. Poucos dias após a saída dos agentes, os disparos aconteceram. Nesse ataque, além do adolescente, um jovem de 18 anos também foi atingido de raspão pelos tiros e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Aconteceu agora pela manhã. Agora são 11h55. Últimas da política. Felipe Nunes aqui com a gente para trazer as últimas da política. Oi, Felipe. Oi, Caio. Trago no início aqui dessas últimas da política um pronunciamento, a repercussão desse pronunciamento aí do deputado estadual Hervásio Bezerra, que subiu à tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba hoje para fazer uma defesa do vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, que, como sabemos, está pressionado politicamente em relação às eleições do próximo ano. Para o nosso ouvinte que ainda não acompanhou esse cenário, Léo Bezerra, vice de Cícero Lucena, precisa decidir qual projeto político vai apoiar para 2026. Se o projeto do prefeito da capital, que tenta se viabilizar como um candidato ao governo do estado, inclusive já se desfiliou recentemente do Progressistas e também deu um passo de rompimento com o grupo do governador João Azevedo, à medida em que disse numa reunião ao governador que é um candidato para 2026 ou um pré-candidato, ou se vai apoiar o grupo do governador João Azevedo, já que ele foi cobrado pelo próprio chefe do Poder Executivo acerca dessa questão. O governador disse que vai se reunir com o vice-prefeito de João Pessoa para entender qual será a sua definição, e nos últimos dias outros aliados do governador, a exemplo de Tibério Limeira, subiram o tom em relação ao vice-prefeito de João Pessoa, afirmando que não é possível servir a dois senhores. Léo Bezerra, como sabemos, tem um
temperamento ameno, né, cauteloso em relação às respostas que ele dá, mas o pai dele, Hervásio Bezerra, subiu à tribuna para responder a essas críticas ao vice-prefeito de João Pessoa. Vamos ouvir o que disse Hervásio hoje na Assembleia. De que eu passo, porque Léo, pelo temperamento que ele tem, sofre muito. A minha reação é de ir para cima, de vomitar tudo o que eu imagino, porque em mim, se der um coice, eu dou 3. Eu sou o cara mais atencioso, eu nunca andei provocando ninguém, desafiando ninguém, falando da vida de quem quer que seja, cada um é dono do seu nariz. Agora, bater no filho, por mais... Léo, me perdoe, mas pai, deputada Jana, não dá para aguentar e aguentar calado. Repito, se bater em Léo, bate em mim. E o toque que der nele, mesmo que dá uma tapa na minha cara, e eu vou revidar. Não tem nenhum problema. E quem for podre que se quebre. Agradeço, deputado Valber. Hervásio Bezerra, quem for ponto que se quebre, se bater no meu filho, é o mesmo que bater no meu filho, é mesmo que bater se tocar no filho é o mesmo que bater nele, tomando as dores aí de Léo Bezerra. Lembrando que o vice-prefeito participou da posse de Cida Ramos como nova presidente do PT no último fim de semana, e nesse evento partidário ele reafirmou o apoio ao projeto político do governador João Azevedo, mas não fez o mesmo gesto ao vice-governador Lucas Ribeiro e, ao terminar esse evento, reforçou o alinhamento ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, ou seja, Léo Bezerra continua aí como alvo e na lupa dos aliados do governador, que esperam total alinhamento ao projeto político do socialista, e conta agora com essa defesa enfática de Hervásio Bezerra, que promete fazer, portanto, servir então de um advogado político do filho Léo Bezerra. Caio. A gente vai acompanhar, porque não é algo simples, né? É uma briga, como eu disse já algumas vezes, Felipe, é aquele negócio, né? Como se fosse um casal se separando e os amigos ficam sem saber o que fazer, e eles ainda dizendo assim, ó, ou fica do meu lado ou fica contra mim. É uma situação complicada porque, claro que eu faço analogia para um casal, mas são cargos, são apoios políticos, tem muita coisa envolvida. E pela decisão de Cícero Lucena de sair do grupo, mexeu aí muito nesse tabuleiro, né? Exatamente. Não é apenas o romantismo político que entra nessa conta, certamente. Os espaços, o futuro político desses personagens é o que conta. Lembrando que Léo Bezerra vai assumir a gestão municipal caso o prefeito de João Pessoa confirme a sua ida para a disputa ao governo do estado nas eleições do próximo ano. Nesse discurso, Hervásio Bezerra também fez agradecimentos ao governador, reconhecendo que foi ele quem abriu as portas para Léo ser o candidato a vice-prefeito de João Pessoa, tanto na reeleição quanto na reeleição, mas não deixando margem para as críticas que Léo vem sofrendo nos últimos dias aqui em João Pessoa. E para encerrar as últimas da política, Caio, trago a informação de que o órgão especial do Tribunal de Justiça da Paraíba negou hoje um pedido da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares para suspender cautelarmente a chamada Lei do Couvert Artístico. É uma lei estadual em vigor desde maio deste ano, de autoria da deputada estadual Cida Ramos, que passou a obrigar o repasse integral do couvert para músicos que se apresentem em bares e restaurantes aqui do estado, sendo admitida a retenção de 20% desse valor quando acordada em convenção de trabalho, apenas nesse aspecto. A norma foi questionada pela entidade sob o argumento de que a lei seria inconstitucional por tratar de relações privadas de natureza civil, de competência exclusiva do Congresso Nacional. O pedido foi relatado pelo desembargador João Benedito, que entendeu não haver demonstração de que, neste momento, poderia a lei acarretar graves ou irreparáveis prejuízos aos bares e restaurantes e similares. O relator foi seguido por unanimidade, pelos demais membros do órgão especial. Lembrando que em julho desse ano, o tribunal já havia negado uma liminar da Abrazel para declarar a inconstitucionalidade da lei, que segue valendo. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Outras informações a partir das 3 da tarde no CBN Cotidiano com Maiara Medeiros. 12:01. Chegamos ao fim nos trabalhos técnicos Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Denise Vilar. Apresentação Caio Ismael. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.